tem pessoas que a gente já está conversando, que é bastante interessante. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Hoje não teve nenhum quebra-quebra, como todas as terças estava tendo, né? A quebra-quebra foi ontem, eles erraram o dia, talvez, mas hoje a palestra do nosso amigo Gil Torquato, ele é diretor-presidente da Waldível. O que você deseja? Eu passo para você em seguida, tá bom? Obrigado. Gil Torquato é formado em Relações Públicas pela Fundação Gasper Liberum, pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e tem MBA de Administração aqui pela casa. É quase unânime todos os palestrantes, quase todos, terem passado aqui, eu nem sabia, terem passado aqui para a FGV. É um orgulho para a FGV ter tanta gente boa no mercado, ter passado aqui pelas nossas escolas. Gil passou por inúmeras empresas do Grupo Folha, trabalhou na editora, e é um dos fundadores, daqui não está parando quieto, mas vamos lá, do Grupo UOL. Hoje ele faz parte, inclusive, da UOL SA e CEO da Waldível. O Waldível ele vai explicar com detalhe. O Waldível foi adquirido pela UOL, que é um data center da UOL. Mas ele vai contar um pouco da história de vida dele, história da parte profissional dele, e tentando motivar todos vocês e dando um pouco da experiência de um CEO num grupo tão importante que eu garanto o desafio aqui, talvez não tão conhecido como um Outback, que todo mundo já foi cliente, né? Cliente na barriga, pelo menos eu sou fã de carteirinha, mas o UOL também, todo mundo aqui, ou 100%, ou 99% já ouviu falar, é inquestionável qualidade de conteúdo no portal. O Audível, particularmente, eu acho que pouca gente conhece aqui, a não ser ele, a equipe dele e algum pessoal de tecnologia. Gil, por favor. Muito obrigado. Boa noite. Professor Quintela, muito obrigado pela apresentação. Realmente eu sou formado aqui pela casa, lá em São Paulo. Tenho muito orgulho em dizer isso, porque, afinal de contas, é uma das principais fundações do Brasil, né? E é muito bacana a gente poder ter esse contato direto com os senhores aqui e contar um pouco a história de vida, né? Quando eu falo em desafios e oportunidades da vida, eu vou contar um pouquinho a minha história, particularmente, e, obviamente, falar um pouco sobre a empresa que eu estou dirigindo e as coisas que eu já fiz na vida, que não foram poucas, não. Aliás, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Bom, a maioria de vocês são cariocas, né? Sim ou não? A maioria? Tem alguém do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo? Gaúcho? Tem uma gaúcha? Ah, tem gaúcho aí também. Bom, então, professor, se me permite, eu vou contar uma historinha aqui também. O sonho do paulistano é ser carioca. O sonho do paulistano é ser carioca. Aí um sujeito chegou pro médico e falou para ele assim, escuta, eu queria ser carioca, paulista, né? Paulistano. Queria virar carioca. Aí o médico falou, mas como? Por que você quer virar carioca? Porque eu quero ser esperto, porra. Quero ter aquele sotaque, conquistar as mulheres e tudo mais. Tal, e eu acho que sendo carioca eu vou ter essa oportunidade. Bacana. Aí o que o senhor acha? Aí o médico falou, olha, muito simples. Dá para fazer isso. Ah, dá para fazer? Então eu quero fazer. Não, peraí. O que tem que fazer? Bom, é simples. A gente abre aqui o topo da sua cabeça. Desculpa as meninas aqui, mas bota a merda lá dentro. Tampa, costura, no outro dia você vai virar carioca. Aí tá bom. Aí ele fez, pô, quero fazer já. Aí foi fazer a operação. Chegou no dia seguinte, o médico fez a operação, foi um sucesso. No dia seguinte, um pós-operatório, chegou lá para o sujeito e falou, e aí, como é que o senhor está sentindo? Você está sentindo bem? Mas eu estou bem barbaridade, tchê. Falou, putz, pus merda demais, disse o médico. Brincadeira, logicamente. Adoro o povo aqui do Rio. Tenho parentes aqui no Rio também. Eu não sou carioca puro.
uma questão de vida aí, mas adoro o pessoal daqui. Sou flamenguista, inclusive. Sou corintiano e flamenguista ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história de vida. Bom, quem somos faz toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro uma vez, quando eu entrei logo no Grupo Folha, eu vou falar um pouquinho antes do grupo, mas quando eu entrei na Folha, eu fui almoçar com o Frias, que é o nosso presidente do grupo, da família, né? A Folha tem 4 famílias que adquiriram o jornal, e a última delas foi a família Frias, da década de 60 para cá, né? E eu me lembro que ele fez muitas perguntas sobre a minha vida pessoal. Muitas perguntas. Eu fui almoçar com ele, praticamente o tempo todo, ele perguntando sobre quem era meu pai, quem foi minha mãe, o que fizeram, o que não fizeram, etc, etc. E eu acho importante, sim. Eu acho importante que a gente tenha um pouco a história nossa, né? A história da nossa família. Por isso que família é muito importante. Está aí a família Simpson, que todo mundo conhece. Família é muito importante. E eu acho que família, você carrega com você toda a história da tua família, né? Por exemplo, no meu caso, os meus avós são cearenses, meus pais são cearenses, meus avós são cearenses também. Meus avós vieram, na verdade, os bisavós vieram parte da Itália, parte de Portugal, eu estou falando dos meados do século XIX, e vieram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, uma parte foi para o Nordeste, outra parte foi para o Sul do Brasil. O que foi para o Nordeste ficaram basicamente no Ceará, Pernambuco também tem Torquato, em Pernambuco, mas a família se espalhou um pouco ali pela região Nordeste e outras foram para o interior de São Paulo, também tem muito Torquato. E eu me lembro que meus avós têm coisas curiosíssimas, né, na família. Por exemplo, a minha avó, parte do meu pai, teve 30 filhos. 30 filhos. Morava numa fazenda, né? Imagina, naquela época provavelmente não tinha nem televisão. Quando ela casou com meu avô tinha 30 anos, minha avó tinha 15 anos. Então ele tinha o dobro da idade dela. E ela ficou até os 30 e tantos anos de idade parindo, né? A maioria eram gêmeos, a maioria eram gêmeos. Meu pai, inclusive, eram gêmeos, mas faleceu a menina e ele ficou. Mas o total eram 30 filhos, hoje são 16 vivos. Então, parentes é uma coisa impressionante que eu tenho de parente, né? Principalmente quando eu vou na cidadezinha chamada Aurora, lá no Nordeste, no sul do Ceará. Eu fui uma vez, meu pai, eu já vim para São Paulo, meu pai veio para São Paulo década de 50, 57, 58, meu pai já estava em São Paulo. E o interessante da história deles é que, no caso específico, meu pai era filho de fazendeiro, meu avô era um homem rico na cidade, meu avô sempre dizia, eu conheci meu avô, ele dizia sempre que você ser uma pessoa importante numa cidade, você tem que ser a família tem que ter a família do prefeito, que ele tinha razão, sempre a família lá era, o prefeito era Torquato Landim, no caso, era Landim, eu era Torquato. Tinha que ter também o padre tinha que ser da família, e de fato também era assim que acontecia lá, e também o gerente do Banco do Brasil, que era fundamental que fosse da família. E meu avô era muito esperto. Ele era um fazendeiro, já exportava gado naquela época, era uma pessoa bem-sucedida na vida. E meu pai se apaixonou para minha mãe, que era uma pessoa mais simples, era uma sitiante, família Tavares, que eram descendentes de portugueses. E o curioso é que meu pai, com 18 anos, casou com a minha mãe, que tinha 20 anos. Imagina naquela época, né? O preconceito já era enorme, pelo fato de ele ser uma pessoa mais rica e minha mãe um pouco mais pobre, né? Não pobre, mas ela era mais simples, família mais simples. Uma cidade minúscula. O Aurora, hoje, você tem uma ideia, tem 26 mil habitantes, quer dizer, era uma cidade pequena, já naquela época devia ser até menor. Mas o fato é que foi um escândalo na cidade, meu avô foi radicalmente contra o casamento, mas meu pai casou assim mesmo. Ele com 18 anos, minha mãe com 20 anos. Ele adorava minha mãe. Viveram até casados, a minha mãe faleceu já, mas ficaram mais de 50 anos casados. Quer dizer, é realmente uma história muito bonita. Mas aí veio a seca de 1955, que foi a pior seca do Nordeste. A pior seca do Nordeste foi de 1955. E meu pai já tinha casado com a minha mãe, devia ter uns 20 anos nessa época, ele tinha uma bodega. Bodega, na verdade, era um armazém de secos e molhados, que se chamava bodega na região, mas era um armazém de secos e molhados, que o pai dele, inclusive, tinha dado para ele. Feliz da vida, tocando a bodega, até que veio essa bendita seca, e as pessoas vinham do norte, do centro ali, do Ceará, e iam pedir comida para o meu pai, né? E meu pai sempre foi muito generoso nas atitudes dele, né? E ele começou
basicamente a dar comida, né? Então ele anotava, tinha uma cadernetinha que ele guardou até hoje, tem essa cadernetinha, que ele anotava o nome das pessoas que ele estava doando a comida, ou dando lá, imaginando que algum dia alguém pudesse pagá-lo, né? E não pagaram. E meu avô passava com um cavalo branco que ele tinha, enorme, que eu conheci, inclusive, esse cavalo, e meu avô falava para ele, olha, você vai falir e eu não vou te ajudar. Você vai falir e eu não vou te ajudar. E meu pai, enfim, naquela situação, um garoto, né, 20 anos de idade, ficou nervoso ali, mas ele ficava com dó das pessoas e começou a praticamente doar tudo que ele tinha. Até que chegou um dia que aquilo que meu avô falou, de fato aconteceu. Ele faliu, quebrou. Né? E aí aconteceram algumas coisas curiosas na vida, né? Coisas da vida. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito sensível, incrível. Era daquelas mães que te ligava assim, falou, aconteceu alguma coisa ontem contigo? E acontecia isso. Aconteceu alguma coisa, ela ligava no dia seguinte e falou, aconteceu, né? Aconteceu. Ela sabia. Impressionante. E ela estava na casa dela, né, enfim, na casa do meu pai muito nervoso nessa época, porque o caixeiro viajante ia receber lá o dinheiro que ele tinha, que estava devendo, que ele comprava as mercadorias e pagava, né, todo mês. E aquele pagamento daquele mês ele não ia poder pagar porque não tinha recebido nada. E não queria pedir dinheiro para o pai dele, questão de orgulho até. E não dormia à noite, aquela confusão toda. Até que um dia, na casa da minha mãe, chegou uma garotinha, falando para minha mãe que tinha alguém na igreja querendo falar com ela. Ela foi, achou estranho aquilo, chegou na igreja, ela me contou que era uma pessoa toda de preto, né, ela achou que fosse um padre, mas enfim, não deixou, que ela não conseguiu ver o rosto, e a pessoa entregou para ela um envelope, falou, olha, entrega para o seu marido. Ela pegou aquilo, chegou à noite, não abriu o envelope, entregou para o meu pai. Meu pai ficou bravo com ela. Como é que você vai, sai assim? Ela contou a história, né? Sem aviso, pô, podia ser uma coisa perigosa, como é que você faz um negócio desse e tal? Abriu o envelope, tinha exatamente a quantia que meu pai devia, mas nos centavos. Naquela época devia ser réis, né? Tinha exatamente o dinheiro que ele... E engraçado, meu pai falava, ninguém sabia quanto ele devia, a não ser, obviamente, o caixeiro viajante e ele. Ele nunca contou para ninguém quanto, nem para minha mãe ele contou quanto ele devia. Mas, coisas da vida. Meu avô morreu dizendo que não foi ele que deu aquele dinheiro, que eu imaginei que foi meu avô, né? Meu avô deve ter ajudado. A minha tese, minha mãe fala que é coisa divina, obviamente, falava, né? E a minha tese é que, obviamente, o caixeiro viajante deve ter escutado a história, né, que meu pai estava ajudando muita gente, e deve ter se sensibilizado, e provavelmente deve ter perdoado a dívida do meu pai, mas para não perdoar, porque senão todo mundo ia querer, né? Aí deve ter posto o dinheiro no envelope e ele mesmo deve ter entregue. Imagino que foi isso. Provavelmente acertado com o meu avô. Mas, enfim, coisas da vida, né? Coisas interessantes que acontecem. E outra coisa curiosa que aconteceu com a minha mãe é que ela, antes de casar, e naquela época, tinha a história de que a mulher tinha que fazer um enxoval. Não sei se você lembra disso, professor. De fazer um enxoval. Enxoval significa o seguinte, cama, mesa e banho a mulher tinha que trazer na hora que fosse casar, né? Ela tinha que trazer de casa, tal. E minha mãe, simples, não tinha condições de fazer isso. Até que um dia ela teve um sonho, à noite, olha que coisa curiosa. Ela sonhou que passava um trem perto do sítio onde ela morava, ela ainda solteira, né? Tava noiva do meu pai, e passava o trem apitando lá, Maria Fumaça, e ela sonhou que ela era menina, e que ela corria, e ela ia lá olhar o trem, e na frente, no trem, tinha um número, que ela anotava num papel, e colocava ali embaixo acho que é capacho que chama, né? Aquele tapete que põe na entrada da casa, né? Do capacho. Guardava um bilhetinho com um número do tal do trem. Quando ela acordou no dia seguinte, pasmem vocês, e ela me disse que isso é verdade, ela acordou assustada com aquela história, foi lá fora para ver se o trem passava, o trem não passava, enfim. E quando ela voltou, olhou embaixo do capacho, tinha um papel com um número. Ela apostou e ganhou na loteria. Ela não ganhou o primeiro prêmio, mas ganhou um prêmio suficiente para comprar o enxoval dela. Impressionante, né? Meu pai aqui em São Paulo, te contei essas 3 histórias, são histórias fantásticas. Meu pai veio para São Paulo, isso eu já estou falando depois que ele faliu, né? Depois que ele faliu, veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, estimulado pela minha mãe, dizendo, vai para São Paulo, porque lá não quero criar meus filhos aqui, quero criar num lugar mais moderno, etc. E meu pai veio para São Paulo, tinha um primo, morava aqui, um primo, uma prima, enfim, ajudaram no início, e meu pai começou a trabalhar. Eu me lembro bem de toda madrugada, meu pai lendo livros. Meu pai era muito esforçado, uma pessoa extremamente esforçada, né? E aí eu falo um pouquinho sobre isso aqui nessa próxima. Na vida é preciso ter sorte,
mas se prepare. Meu pai se preparava muito, né? Eu me lembro, como eu estava dizendo, que ele de madrugada ele comprava livros enormes de eletrônica e ficava lendo, madrugadas e madrugadas, sozinho. Ele foi muito autodidata, né? E com isso ele foi crescendo. Ele começou a trabalhar na CESP, depois ele foi para a Vemag, que depois foi comprada pela Volkswagen. A Vemag fabricava um carro chamado DKV, década de 60, e foi comprada pela Volkswagen. E a Volkswagen começou no Brasil, basicamente, com essa fábrica no Ipiranga, que era a fábrica da Vemag, né? E meu pai, quando foi feita essa compra, praticamente todos os funcionários da antiga Vemag foram mandados embora. Ficaram pouquíssimos, porque os alemães entraram com a filosofia alemã, que é uma filosofia muito dura, muito difícil. E meu pai se adaptou muito bem. Tanto se adaptou bem que ele ficou na Volkswagen durante 30 anos. Eu brinco que, se você falar mal de mim para meu pai pode falar, o Gil é mais ou menos mesmo. Mas se você falar mal da Volkswagen, ele te bate de jeito nenhum. Volkswagen não, fala mal da Volkswagen. Porque a Volkswagen para ele era a vida dele, né? Sempre foi. Estudou pela Volkswagen, tudo que ele deve na vida foi graças à Volkswagen, e que ele também se esforçou, né? Então, ele fez muita força para conseguir sozinho crescer aqui em São Paulo, lá em São Paulo, na Volkswagen, e ter uma carreira muito interessante. Mas aí, voltando para minha mãe, terceira coisa que aconteceu com ela, também muito interessante. Outro dia, ela acordou de madrugada, também teve um sonho com um número. Olha, anota aí. Meu pai anotou. Olha, vai dar, pode apostar que esse número vai dar no primeiro prêmio. Meu pai já sabia das histórias anteriores, falou, opa, vou procurar esse número, né? E ele tentou em São Paulo procurar o número, não tinha o bendito número em São Paulo, tinha aqui no Rio. Parece que tinha esgotado aquela numeração. Loteria Federal, provavelmente. E aí ele comentou com um amigo na Volkswagen, linha de montagem, trabalha em linha de montagem. Comentou, putz, minha esposa teve esse sonho desse número aqui, não consegui achar. Aí no dia seguinte, ele soube que o amigo dele pegou o avião, veio para o Rio, comprou o tal do número e deu o primeiro prêmio. O sujeito não voltou nem para a Volkswagen, nem para dar baixa da carteira, né? Incrível, né? Coisas da vida. Por isso que eu digo, na vida precisa ter sorte. Não precisa ter tanta sorte, mas precisa ter sorte. Outra coisa interessante. Desafios, eu acho que todos nós encaramos todos os dias, né? Hoje em dia, até o desafio, até para chegar nos lugares, né? Tá complicado, é um desafio. Eu também tive vários desafios na minha vida, né? Eu, quando comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu estou com 50, aliás, fiz 51 domingo agora, e desde os 14 eu trabalho. Não que eu precisasse, tanto é que meu irmão foi começar a trabalhar com 22 anos, depois formado. Eu não, eu comecei com 14 porque eu queria trabalhar. Eu achava que eu deveria autossustentar, precisava ficar dependendo do meu pai. E aí eu comecei a encarar meus desafios na vida. A primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu fiz um curso técnico de publicidade, que eu achava que eu queria trabalhar na Rede Globo Televisão. Esse é o meu sonho dourado, trabalhar na Rede Globo Televisão. Meio coisa de artista, né? Queria ser artista, na verdade. Não tinha nada a ver. Mas eu achava que aquele era um mundo fantástico de publicidade e tudo mais. E estudei publicidade, comecei a trabalhar em agências de propaganda, né? Que eu vou contar um pouco dessa história, como é que foi comigo, né? Trabalhei em agência de propaganda, trabalhei em agências grandes, Nova Agência de Propaganda, Almap, Alcântara Machado, Pericinoto. Na época que a Almap era uma das maiores agências do Brasil, agência de publicidade. Tinha contas fantásticas, Volkswagen, Petrobras, Anderson Clayton. Todas as grandes contas eram da Almap. Era a Almap e MPM, eram as duas grandes agências de propaganda do país. E eu trabalhava na Almap. Trabalhei na área de planejamento, que é uma coisa que me deu uma visão muito interessante das coisas, né? Se você não planejar, você não tem nada, né? E a gente fazia trabalhos, professor, naquela época, para a Volkswagen, por exemplo, em que a gente analisava por categoria de tipos de carro, né? Então, na época tinha o Passat, o Monza, não sei o quê, e eu tinha as categorias e os concorrentes. A gente avaliava a quantidade de investimento que todo mundo fazia na mídia, né? Tudo com pesquisas, né? A audiência que era alcançada, o programa que era feito, a tal da propaganda, e fazia uma crítica sobre a nossa estratégia da própria agência, porque a gente tinha a conta da Volkswagen. E até para estimular o anunciante a anunciar mais, ou trabalhar aquele target específico que o concorrente estava trabalhando melhor e assim por diante. Era um trabalho muito bem feito, mas muito bem feito. Até que um dia eu fui visitar a Volkswagen. Fui lá visitar a Volkswagen, o diretor de marketing da Volkswagen, agora não me lembro o nome dele, mas era o diretor de marketing da Volkswagen. Era um deus, né? Uma conta, uma das maiores contas do Brasil, provavelmente até hoje. Naquela época era muito importante. Fui lá conhecer o sujeito, fiquei horrorizado, porque eu vi no cantinho lá da mesa dele
tinha uma pilha enorme dos trabalhos que eu fazia com puta de um cuidado, com puta de uma atenção, e era trimestralmente que eu fazia, era um book desse tamanho, e tinha aconselhamentos e tal. Aí eu perguntei para ele era muito garoto nessa época, né? Eu perguntei para ele, escuta, aqueles ali, o que é aquilo? Ele falou, aqueles são os trabalhos que a UMAP manda, eu nem tenho tempo de olhar. Aquilo me frustrou tanto. Eu voltei pé da vida, fui na sala do Alex Pericinoto, que era o nosso... a UMAP era Alcântara Machado Pericinoto Comunicações, o Alex, que era o criador. E ele falou para mim, Gil, não adianta você querer exigir das pessoas aquilo que você acha que é importante. Ela tem que se convencer que é importante. Eu falei, mas é importante. Eu falei, então vai lá e convença ele que é importante. Aí que eu mudei. Eu trabalho na área de pesquisa de mídia, eu fui para atendimento. E no atendimento, eu me lembro que uma das primeiras reuniões que eu pleiteei, que não era a minha conta, era a conta de um colega, foi atender a Volkswagen. Eu queria atender a Volkswagen. Eu queria provar para aquele diretor de marketing que aquele book era muito importante, que ele tinha que usar. Aí acabou que ele acabou saindo da Volkswagen. Não deu tempo de eu explicar a importância daquele trabalho. Mas, certamente, quando eu ia visitar os meus clientes, eu levava os books, que eram feitos depois por outros colegas, e levava e fazia questão de projetar e mostrar a importância de se fazer o planejamento estratégico no caso de comunicação. Era fundamental, né? E que as pessoas não levavam muito a sério naquela época, né? Mas, enfim, foi um aprendizado, para mim, foi muito importante. E aí eu cheguei na Folha, Grupo Folha. Grupo Folha eu estou lá desde 1985. Paz, meus senhores, desde 85. Entrei para ficar 3 anos, era a minha meta. 3 anos de Folha para mim, que era uma empresa um pouco maior, que eu sempre trabalhei em empresas menores, né? Falei, pô, se for grupo maior, grupo de mídia, ficar 3 anos está bom. Mas estou lá até hoje. Estou lá até hoje por 2 razões. Primeiro, que é uma empresa fenomenal. Quando eu entrei na Folha, a Folha faturava 60 milhões de dólares. Hoje, ela fatura 2,5 bilhões de dólares, o grupo, né? E é um grupo que tem dono, que faz uma baita diferença. Vocês tiveram aqui algumas pessoas, empresários, e a maioria deles tem um commitment com o negócio, né? Isso é fundamental. E como a gente tem dono, é melhor ainda. E quando a gente decide, lá são 5 pessoas que tomam decisões na empresa, no grupo Walker, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Dessas 5, eu faço parte desse grupo. Você tem o Frias, que é o dono, e tem mais 3 diretores. Nós 5, eu e o Frias, mais 3 diretores, nós decidimos as coisas do Wall, né? Aí você vai falar, bom, mas vocês erram? Erramos, claro. Só que a gente acerta mais do que erra. Pelo menos até agora, né? Porque se errar muito também não dá certo. E tem um lema na Folha que é muito curioso, que é uma coisa do seu Frias, fundador, né? Da década de 60, que infelizmente já faleceu. Seu Frias dizia uma coisa interessante, que era a filosofia dele. Na Folha, você pode levar uma bronca se você fizer errado. Você vai levar uma bronca, obviamente. Mas você vai ser mandado embora se você não fizer nada. Esse negócio de ficar escondidinho, achando que aquilo não é com você, isso não funciona lá. Então, é curioso, as discussões são muito calorosas lá dentro. Aquele prédio na Barão de Limeira, que é lá no centro velho da cidade, aquilo transpira democracia. É impressionante. Eu falo isso com o coração cheio mesmo, porque eu sei que eu vivi várias coisas lá dentro, inclusive invasão pelo Collor, etc. Eu estava lá. E a gente sabe que ali a democracia prevalece. Então, as discussões são muito abertas. Você pode até gostar ou não gostar do jornal, mas o jornal é democrático. Isso eu posso garantir para vocês. Bom, e eu trabalhei durante 9 anos nessa área de publicidade na Folha. Eu comecei com 22 anos, com 27 anos eu era diretor de publicidade. Comecei como vendedor, executivo de vendas. E eu fiz uma venda, que foi uma das vendas mais interessantes que eu sempre conto com o pessoal lá no Audível. Foi uma das vendas que eu me orgulho muito. Antes de entrar na Folha, eu trabalhava numa editora chamada Editora Centauros. Nome fantástico, né? Tinha uma revista chamada Revista Centauros, que basicamente era revista para criadores de cavalo, né? Tinha Hipos e tinha Centauros. E era uma revista que está sendo lançada, etc. Eu entrei nessa editora, antes de entrar na Folha, e o Cavaleiro Centauros, que era o sujeito que ficava na capa da revista, era o Aloysio Faria, o antigo dono do Banco Real. Uma pessoa fantástica, que eu tive o prazer de conhecer, depois de muita insistência, que eu fiquei durante 3 meses insistindo com as 3 secretárias que ele tinha na época, para tentar uma audiência com o Dr. Aloysio Faria. Afinal de contas, eu queria levar a revista para ele, que já tinha... Aliás, já tinha acontecido a revista, né? Fiquei 3 meses tentando levar a tal da revista, que ele já tinha recebido, obviamente. Mas fiquei insistindo em querer conhecê-lo. Queria conhecê-lo e queria, na época, obviamente, angariar anúncios para a revista, né? Queria ter um leilão de cavalo árabe. Ele era um dos maiores criadores de cavalo árabe do Brasil, quiçá do mundo. Aí eu, por insistência com as secretárias, todo dia, consegui. Depois de 3 meses, consegui essa bendita audiência. Aí fui lá. Eu tinha, nessa época, eu devia ter uns
19 anos de idade, 19, 18, 19 anos. Fui que eu tremia, né? Ficava tremendo o tempo todo. Aí cheguei lá, eu me lembro que era num prédio enorme que tem na Paulista, Avenida Paulista, do Banco Real. Tem até hoje. Entrei e o guarda me acompanhou até lá na entrada. É um guarda mesmo. Ele acompanhou até eu chegar na secretária. Cheguei na secretária, aí vinha um outro segurança e me acompanhou até a porta do Dr. Aloysio. Uma sala enorme, uma sala, acho que era o dobro dessa aqui, a sala dele. E ele ficava lá num cantinho com uma luzinha acesa, iluminando onde ele estava lendo, né? Ele com óculos aqui. Eu entrei, humilde, fiquei em frente a ele, né? Tinha lido todos os... se preparar. Tinha lido todos os livros de vendas que vocês possam imaginar. Tinha lido todos, sabia de tudo. Técnicas de venda, respiração, concentração, tudo, sabia tudo. Sentei na frente dele, ele ficou lendo um negócio lá e não me deu nem bola. Fiquei, acho que, sei lá, alguns minutos ali, parecia horas, né? E eu quieto, deixando ele... Até que ele virou para mim e falou, o que você quer? Assim, o que você quer? Eu falei, não, gostaria que o senhor concluísse, aí depois eu quero falar com o senhor. Ele achou até, pô, que moleque ousado, né? Aí continuou lendo, então espera um pouquinho. Eu falei, tá bom. Enquanto isso, eu fiquei olhando em volta, ali na decoração da sala dele, e tinha um monte de fotos dos cavalos dele. Tinha uma foto dele com a neta, o resto era só cavalo, nem a mulher ele tinha, a foto da mulher. É que me chamou a atenção, falei, esse homem deve adorar os cavalos, né? E eu tinha decorado todo o plantel dele, eu sabia de cor. Aí quando ele terminou ali o que ele tinha que fazer, passou lá mais alguns minutinhos, ele olhou para mim e falou, fala. Eu falei, como é que vai o Ibinibandos? Aí ele falou assim, você conhece o Ibinibandos? Eu falei para ele, bom, quem não conhece o Ibinibandos, doutor Aloysio? Quando eu falei aquilo, olha, mas incrível, o homem que era meio carrancudo ficou alegre. Aí ele falou assim, você quer tomar um café? Eu falei, claro, vamos tomar um cafezinho. Aí veio, chamou. Eu sei que a reunião que era para cronometrar tinha que demorar no máximo 15 minutos, fiquei 1h30 com ele, falando do Ibinibandos e outros cavalos, que agora eu esqueci também, né? Mas eu sabia todo o plantel dele. E ele contava, você sabe da história e tal. Impressionante. Não falei de negócios, não toquei uma linha de negócio. Quando a gente estava indo embora, aí ele falou assim, Gil, o que você veio fazer aqui mesmo? Eu falei, vim conhecer o senhor e vi para o senhor, por favor, faça anúncios na nossa revista para nos ajudar aqui. Eu falei, então fica tranquilo, ele me deu um bilhetinho. Durante 3 meses eu patrocino a capa, contra a capa e o miolo, uma página dupla miolo. Está aqui, ó. Vai lá. Aí foi aquele bilhetinho dele, eu fui lá na agência natal de Itapeva, que era uma house que ele tinha na época, pessoal arrogante para burro. Fui lá e falei, ó, doutor Aloysio pediu para anunciar. Ele tinha ligado, inclusive, para reiterar que ele queria anunciar. Desafios da vida. Né? Bom, vamos lá. Ainda falando sobre a Folha, né? Aí é uma coisa curiosa, né? A Abril, por exemplo, que é uma co-irmã nossa, o Grupo Abril, eu lamentei muito a morte do Dr. Tivita, porque o Dr. Roberto Tivita, na minha opinião, é um dos maiores empresários desse país, de mídia desse país. E, infelizmente, teve lá a fatalidade. Mas a gente sempre foi muito próximo da Abril. Mas a Abril tinha uma coisa curiosa. Essa máxima aqui, olha, cada vez que você sobe mais um degraus, né, da vida, as coisas ficam mais difíceis porque a responsabilidade aumenta. Na Abril era o contrário. Uma vez eu falei isso para o Roberto. Eu falei, Roberto, meu sonho é trabalhar aqui na Abril, porque se eu virar diretor aqui, eu não vou, cada vez mais eu fico mais tranquilo. Você vai para o conselho, você vira conselheiro, então você tem uma vida, você ganha muito e fica ali só dando seus palpites. Na Folha era o contrário. Isso naquela época. Na Abril, hoje certamente está diferente, né? Aliás, o mundo mudou muito. Naquela época era assim, tinha essa fama, Abril. Nosso era o contrário. Quanto mais você crescia na empresa, mais você pegava responsabilidades. Cada vez mais. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque você começa a sentir que você precisa saber o que você quer da vida. Porque tem gente que não quer, porra. E daí? A gente tem pessoas lá no grupo, pessoas técnicas, né? Aliás, excelentes técnicos, que são técnicos, porra. Aí você bota o cara para gerir alguma coisa, ele não consegue. Gerir uma outra pessoa, um grupinho, não dá certo. Porque o cara é técnico. Então ele vai crescer naquela função dele. E tem gente que não quer crescer, tem gente que quer ficar naquela posiçãozinha dela. Vamos respeitar essas pessoas. Eu sempre brinco que tem muita gente que gosta de levantar cedo, antes de ir para o trabalho, toma sua pinguinha, né, logo cedo, não sei como consegue, mas toma uma pinguinha, vai trabalhar. Depois volta, toma uma pinguinha no final do dia, vai para casa. Aquilo para ele é o prazer dele, é aquilo. Mais que aquilo precisa, para ele está ótimo. Em respeito às mulheres, vou dizer outras coisas que eles fazem também. Mas é assim, a vida desse pessoal é muito simplória, mas para eles é o máximo. Isso é a vida. Por isso que eu digo, depende de cada um. Tem gente que gosta de responsabilidades. Eu gosto, sempre quis
ter responsabilidade, sempre quis crescer para ter mais responsabilidade. E mais do que crescer, eu sempre busquei as oportunidades. Então, depois de 9 anos na área comercial, cansado já de mexer nesse mercado publicitário, o Frias chegou para mim e falou assim: Gil, eu queria criar uma área de novos negócios. Aí ele falou assim, eu perguntei, mas o que é novo negócio? Ele falou, novos negócios são comunicação, ele falou assim, comunicação e telecomunicações. Ele falou telecomunicações, ele abriu a mão assim, e eu fui acompanhando, falei, puta, isso é um mundo, né? Nós estamos falando antes da privatização, falando 94, mais ou menos. E eu me lembro que ele falou uma coisa muito curiosa, que ficou na minha memória. O governo era Fernando Henrique Cardoso, tinha assumido. Aí ele falou assim, olha, a gente pode até discutir daqui a 4 anos se foi um bom governo ou não foi um bom governo. Mas uma coisa a gente pode afirmar, é um pessoal sério. Pessoal sério. Então, nós, Grupo Folha, nos sentimos à vontade de poder competir numa licença, coisa que o grupo nunca tinha feito, até por questões de filosofia. A Folha sempre foi verticalizada nas publicações por questões do seu Frias mesmo, dizia, olha, não pode dever para banco, a gente não devia para banco até hoje, não deve para banco nenhum. E 2, não podia ter concessão, porque concessão é uma coisa que você pode sofrer pressão, né? Então, a Folha, para manter a independência editorial, ela prezava por esses valores, para manter o apartidarismo, o pluralismo, enfim. E aquilo estava na minha mente sempre, né? Aí, quando o Luiz me contou isso, o Luiz era o filho do seu Frias, né? Luiz Frias falou isso para mim, eu falei, poxa vida, então mudou. Aí ele me contou essa história do Fernando Henrique Cardoso, falou, agora dá para a gente encarar aí oportunidades de concessões. Aí lá fui eu, sozinho, era muito secreto o negócio, era eu, uma secretária e depois tive um assistente, mas não podia contar para ninguém. As jornalistas chegavam para mim ali, eu Elvira Lobato, eu me lembro várias vezes, ia lá, falei, Gil, se você não quiser informação, eu venho falar com você, porque você não fala nada, né? Eu falei, eu não falo mesmo. Falei, por isso para mim é um elogio que você está me falando. Enfim, e aí nós fomos tentar a Banda B, interior de São Paulo. E aí tem coisa que eu falo para o Frias, eu falo, Luiz, graças a Deus faz não sei quantos anos que a gente não ganhou a Banda B, interior de São Paulo, porque foi uma fria. Quem ganhou na época se arrependeu. Estadão quase quebrou, uma dívida enorme lá, que ele estava num dos consórcios, que era o da BelSouth, que era o que ganhou o capital, né? Não sei se vocês lembram da privatização das telecomunicações, Banda B, enfim, nós chegamos a ganhar, porém, foi uma coisa curiosa. A época de Sérgio Mota, outra história interessante. Sérgio Mota, aquele trator de homem, a pessoa, eu tive algumas reuniões com ele, realmente era impressionante como ele tinha uma energia, né? E eu me lembro que quando a gente ele foi abrir o envelope, Banda B, já que a capital a gente já sabia que ia perder para a BelSouth, que tinha feito um bid muito alto, no interior de São Paulo, o nosso foco, fomos focar na Banda B, lá, no interior de São Paulo. A gente fez um bid de 1,3 bilhões, que na época era 1,3 bilhões de dólares, e reais estava para e passo na época, né? O que era muito dinheiro, de qualquer forma. Eu me lembro que a gente o nosso business plan, que eu cuidava, terceiro ano era break-even, quinto ano era payback. Eu brincava na época e falava, pô, é melhor que cocaína esse negócio. Dá mais dinheiro que cocaína, muito mais. Bom, só que aí, quando a gente ganhou, o Sérgio Mota abriu o envelope, ele abriu um primeiro envelope do grupo concorrente. O grupo concorrente, que era da TES, grupo TES, ele tinha feito 1,4000,00. Escreveram em inglês, né? E alemão. Inclusive, eu lembro que quando o Sérgio Mota abriu, ele se sentiu ofendido. Ele, pô, o cara escreveu à mão, né? E era um americano, até fez 1, né? Aí ele impugnou, ele falou, não, isso aqui não é moeda nacional. Tirou. E abriu o nosso, que era o que vinha na sequência, só tínhamos os dois. 1,3 bi, o Grupo Avantel ganhou. Parabéns, Grupo Avantel, ele adorava, porque era empresa Folha da Manhã, Odebrecht, Unibanco, AirTouch, hoje é Vodafone, maior empresa de wireless do mundo, e a Camargo Correia. Eram esses grupos. Eram grupos fortes, grupos nacionais fortes, mas a maior empresa de wireless do mundo. Então, realmente, era para ser uma coisa bacana, né? E o ministro gostava dessa ideia. Abriu, só que no dia seguinte, ou na semana seguinte, TES entrou na justiça e bloqueou. Aí ficou liminar de um lado, do outro. Aí, todo aquele ano em que a Telesp não fez nenhum investimento em celular, começaram a fazer. E aí nós começamos a perder o atrativo. E aí a Odebrecht, sem dúvida, tinha gente em tudo que era lugar. E eu, como eu cuidava do business plan, eles me davam input. Ô, Gil, piora Campinas em tantos por cento, piora a demanda, não sei. Por quê? Porque a Telesp está avançando. Porque ela ia ser privatizada na sequência, né? E aí o business plan aqui do quinto ano, no terceiro ano era break-even, foi para o quinto ano break-even. E payback 10 anos não voltava, não tinha. E quando terminasse um ano, ficou um ano de disputa, né? E quando terminasse aquele ano, a regra do edital dizia o seguinte, você tinha que aumentar o preço em 20%. Aí não tinha jeito.
Aí nós fomos lá falar com o Sérgio Mota que nós íamos desistir do negócio. E primeiro que eu fui falar com o Frias, falei, Luiz, temos que ir lá falar com o Sérgio Mota. Ele falou, vai lá, vai representar o grupo. Eu falei, tá bom. Aí fui eu lá. Fui o Emílio Debrecht, foi Israel Van Boen do Unibanco e mais outras pessoas, enfim. Chegamos lá, o homem batia, ele já estava doente, já estava com um oxigênio aqui. Ele batia na mesa, pensei que ele ia ter um troço. E xingando a gente com tudo quanto é nome. Fora daqui, botou a gente para fora. Vocês me atrasaram um ano no processo. Aí o Emílio falava assim, mas ministro, o senhor não tem condições de mexer nesse... Não, não me peça, não estou pedindo, estou dizendo, o senhor vai aumentar os 20%, então não tem jeito. Aí depois a gente para fora, a gente perdeu. E hoje, graças a Deus, eu comemoro todo mês de junho e julho, perdemos, graças a Deus. Porque o TES, aliás, todos os que entraram na primeira leva, Belsalf, todos que entraram, fizeram mal. Telefônica, já era banda A, né? E também ali não é dinheiro infinito, né? Dinheiro do governo. Mas as empresas privadas que entraram, só as que se deram bem, até o MEC se deu bem porque comprou na Bacia das Almas, né? Comprando uma leva seguinte. Mas quem entrou no começo se deu mal. Bom, aí outros negócios que a gente fechou, um que eu me orgulho muito de ter participado diretamente foi da Plural, uma gráfica que a gente tem lá em Alphaville, é a maior gráfica de impressora offset da América Latina. É realmente um projeto muito bacana. A gente fez com sócios americanos. Eu me lembro dessa história muito interessante também. Era um senhorzinho, que era o Quadrate, chama a empresa dele é Quad Graphic, Quadrate, o nome dele é Quadrate. Aí eu fui recepcionar lá no aeroporto de Guarulhos, e eu tinha que levar ele de Guarulhos até a gráfica que ficava lá em Alphaville. É assim, sei lá, deve ter uma distância de uns 50 quilômetros, talvez, mas é muito trânsito, pega a marginal inteira de São Paulo. Já naquela época era insuportável. E eu peguei o sujeito no aeroporto, fui encarregado de trazê-lo, né? E eu me lembro que ele veio com um jatinho particular dele, dos Estados Unidos para cá, parou no Caribe, abasteceu e veio para cá depois, jatinho particular. Era um senhorzinho de uns 70 anos na época, e tinha um irmão também muito bacana. E vim conversando com eles. Eu sei que chegou no metade do caminho, não tinha mais o que falar para o homem. Pô, tanta conversa aqui. Ele me perguntando da família, dos frios, como é que era, como é que não era. E eu fui vendendo meu peixe do trajeto inteiro. Aí, quando chegamos lá na gráfica, que já tinha uma rotativa, a gente queria o sócio para continuar expandindo, né? Chegamos lá, ele visitou rapidamente. Aí nós projetamos, assim, no final, na hora do almoço, os investimentos que nós já tínhamos feito. Claro, com alguma ajustezinho, mas uma pequena. Fiquei até de madrugada, eu e o Frias, fazendo aquela apresentação. E, no final, as opções. Ele podia ter 10%, podia ter 15%, podia ter 20%. Aí ele perguntou assim, pode ser 49%? Porque ele sabia que o controle a gente não ia abrir mão, né? Aí eu olhei para o Luiz, olhou para mim e falei, pode, né? Ok. Aí ele fez assim, fez a regrinha de 3, falou, vou comprar 49%. Ele teve a reunião com a gente na hora do almoço, né? Quer dizer, essa apresentação. No final do dia, ele é nosso sócio. Assinou o MOU, assinou o term sheet na época, né? Depois fizemos uma due diligence muito rápida. Virou sócio. Até hoje é sócio nosso lá na gráfica. Uma gráfica é a maior gráfica da América Latina, impressão offset, que está lá em Alphaville. Foi uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer. E tivemos um monte de coisas menores que a gente fez. E uma das coisas é um troço chamado UOL. O troço chamado UOL é muito curioso. Eu tive o privilégio, né, eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, olha, tinha um massagista da Seleção Brasileira, que é o Mário Américo, que ele falava assim, com essas mãos, ele falava, com essas mãos eu fiz massagem no Pelé, no Garrincha, não sei o quê. E eu falo, com essas mãos eu fiz o primeiro business plan do UOL, do portal lá. Muito modesto, muito simples, mas já imaginando que era uma coisa que podia ficar importante, né, pro grupo. E o curioso é que o UOL surgiu de uma ideia, a gente estava, na verdade, olhando aqueles projetos de informações em real time, broadcast, Meca, esses projetos da Bloomberg, né, que você põe notícia e põe dados de ações, venda e compra de ações. Era esse o foco que eu estava dando. Eu queria comprar uma empresa na época, até tentamos comprar uma empresa com esse foco. Só que a coisa não estava andando certo, e eu já tinha mexido com TV a cabo, com o pessoal da Time Warner, eu estava muito com esse negócio de fibra ótica na minha cabeça, e eu falava, pô, informações de real time, com tecnologia que esse pessoal usava, rádio FM, frequência de rádio, eu falei, pô, isso aí, pingo tropical, eu até entendia na época, pingo tropical, grosso, vai interferir, o sujeito na hora de comprar a ação vai piscar o painel ali, ele não vai conseguir comprar direito. Eu tinha críticas com relação àquele negócio. E eu fiquei com um negócio de informações real time na minha cabeça. Até que um dia eu recebi a revista Time, foi a primeira vez que a Time deu internet na capa, foi em 95, se me falar a memória. O Frias tinha me mandado um bilhete, não tinha e-mail, né, me mandava com um bilhetinho, Gil, dá uma olhada nessa matéria. Aí eu li a matéria, eu me lembro como se fosse hoje, era um sujeito que estava nos Estados Unidos e outro que estava no Japão, estavam no chat
em real time. Aí eu vi a palavra real time e falei, é isso. Não é essa porcaria, é protocolo TCP/IP, é isso aqui que vai ser o futuro. Eu imaginei. Aí eu falei com o Frias, falei, vamos procurar, vamos entender o que está acontecendo. Vamos saber como é que isso funciona nos Estados Unidos. Aí fomos, eu coordenava o trabalho, né? Fomos visitar a American Online, a CompuServe, a Prodigy, todas as redes, UNet, WorldCom. Maria já faliu, né? A Maria, inclusive, tem histórias tristes para contar, mas enfim. E fomos visitar para entender como é que funcionava lá. E eu me lembro que na American Online, com o Steve Casey, que era o presidente da American Online, eu tive com ele umas 3 vezes, o Frias teve umas 5, ficou até amigo dele. A gente ficou muito próximo, porque a gente queria trazer o modelo American Online para o Brasil. A gente achava que aquele era o modelo. Uma diferença, a American Online, naquela época, ela não era uma empresa de mídia, ela comprava mídia da Playboy, comprava conteúdos, né? E, obviamente, era uma grande BBS, era uma grande rede, só que era uma rede com browser proprietário, tudo proprietário, era uma rede fechada, não uma rede aberta. Com o protocolo TCP/IP, aí a diferença nossa, que a gente entrou depois, né? Protocolo aberto, rede não era fechada, e nós produzimos o próprio conteúdo. Então, nós achamos que já naquele começo que nós tínhamos alguma vantagem. E foi aí que a gente veio com o projeto UOL, convidamos a American Online para ser sócia, ela não quis, só que o Steve Case falou para nós na época, olha, eu estou vocando o Japão, ele estava no Japão, acho que estava na Inglaterra, UK, ele falou, depois eu vou para o Brasil, aí eu procuro vocês. Eu falei, tá bom. Só que ele veio muito tarde depois. E aí criamos o UOL. E eu me lembro que a marca UOL foi outra coisa curiosíssima, porque a gente imaginava que era Folha Web, Web Folha, e já tinha a Folha Web, inclusive. Folha, não sei o quê. A gente começou a criar um monte de folha digital, um monte de nomes com folha por trás, imaginando que o brand da Folha ia ser importante para a gente, por causa do conteúdo, né? Esse estava na nossa cabeça. Aí o Frias entrou na sala, ele é ótimo para essas coisas. Ele falou assim, não, mas quem botou o nome Folha? Não tem que ter Folha. FOL, né? Folha Online. Não. Isso vai ser maior que a Folha. Mas como assim? Não, vai ser maior que a Folha. Esquece Folha. E outra, tem que ter 3 letras. Por que 3 letras? Por causa da marca online, AOL. Você tem que digitar, né? 3 letrinhas, não pode ser mais que 3 letras. Aí começamos, Brasil Online. Pô, Brasil Online abriu, já tinha. Registrar a marca já existia. Aí criamos o UOL. O Universo Online, que é maior que Abril, né? É maior que o Brasil. Isso eu falei para o Tivita uma vez. Depois que a gente criou o UOL, foi em 26 de abril de 1996. A gente lançou o produto UOL, Universo Online. Aí eu fui falar com a Abril, porque eu sabia que conteúdo, naquela época, conteúdo impresso era o importante. Hoje, talvez o vídeo seja mais importante, mas na época o impresso era muito importante. Aí eu falei, bom, quem é que tem mais conteúdo impresso nesse país? Abril, né? Infinitas revistas, aquela coisa toda. Aí fui falar com o Machado, que era o responsável pela Exame, editor da Exame, da Placar. E aí, coincidentemente, o BOL deles tinha Exame e Placar só, não tinha Veja, não tinha Playboy. Aí eu perguntei isso para ele, num almoço, falei, Machado, por que você não põe a Veja? Gil, porque tem a competição com a Isto É. Na época, a Isto É, o Azul Garray tinha acabado de sair da Abril, tinha lançado a Isto É, e estava indo bem, e, não, eu vou colocar o conteúdo da Veja, ele vai copiar. Eu falei assim, bom, quando sai a Veja? Sai num sábado? É, no sábado. Então, na quarta-feira, a contar desse sábado, você põe a versão online. Aí ele deu risada, uma risadinha meio marota, falou, olha, Gil, vai convencer o publisher da revista Veja que esse negócio não vai comer as assinaturas dele, que ele tem a meta com assinatura e tal. Eu falei, eu voltei vibrando dessa reunião, desse almoço, cheguei para o Luiz, fui direto na sala dele e falei, Luiz, temos uma grande oportunidade. Abril não sabe o que fazer com o conteúdo das revistas, no online. Aí nós marcamos com o Roberto Tivita, e o Roberto, por isso que eu falo, eu admiro muito o Roberto, porque ele era uma pessoa muito generosa, muito simples. E eu lembro que estava eu, o Luiz e o Roberto olhava para mim e falava assim, ô Gil, e ele tinha um jeito meio americano, ele falava assim, né? Falou, tem um negócio chamado BOL, Brasil Online. Bonito brand, hein? Falei, muito bonito, doutor Roberto, maravilhoso. O de você como é que chama mesmo? Falei, meu é o UOL, Universo Online. Aí ele deu risada e falou assim, pô, é bonitinho também. Aí ele falou assim, todo mês o Machado vem aqui e pede dinheiro. Todo mês vem aqui e pede dinheiro. Se a gente juntar os dois, será que ele vai pedir mais dinheiro? Essa foi o que você fez para mim. Aí eu dei risada e falei, doutor Roberto, é simples. Entre nós gastarmos dinheiro sendo concorrentes e juntarmos as forças e gastarmos juntos, nós vamos gastar menos dinheiro, obviamente, pelas sinergias e tal. Aí ele falou, então está fechado, vamos fazer uma associação. Aí fizemos uma associação com a Abril. Durou 6 anos do UOL, essa associação. Infelizmente, não foi mais adiante, porque em um dado momento, depois do estouro da bolha, os filhos começaram a lançar uma série de produtos fora do UOL. E no acordo não podia, tinha que ser dentro do UOL.
Muitas coisas a gente até fez vistas grossas, tal, mas a gente viu que eles não estavam mais engajados. Aí fizemos mais um acordo de mais 5 anos de conteúdo exclusivo, que é o que a gente, na verdade, queria, e aí pagamos lá pela participação que eles tinham na época, né? Mas foi uma história bacana. Hoje o grupo UOL, ele tem como sócio o Júnior da Hipermarcas, né? Ele, pessoa física, ele tem 25%, a Folha tem 70%, o Folha, controlado pelo Frias, pelo Luiz, e os outros 5% é do BTG, do Pactual, né? Mas vamos lá. Aí isso é bacana, ó. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, é o seguinte, você cresce na vida, você vira diretor, você vira presidente, vira o que for, mas não perca a humildade, porra. E perder a humildade não é aquela humildade boba também, né? Você, sou humilde, não era disso. Tem um personagem chicanismo, né? Eu sou humilde e tal. Não é isso. Não precisa fazer isso. Mas seja você mesmo o tempo todo. Eu me lembro que eu tenho um hábito que é meu, né? Eu cumprimento todo mundo, cumprimento inclusive na empresa e mesmo na Folha, quando estou lá há muitos anos. E teve muita época, eu fiquei trabalhando em escritórios separados da Barão de Limeira, aí voltamos agora, porque o Audívio fica, a operação fica na Barão de Limeira, lá na Folha, perto da Folha. E revi os meus amigos, os taxistas que ficavam ali na porta. Ô, Gil, como é que tá? Vinha cumprimentar. Claro, porra, cumprimento os caras com o maior prazer. Aí uma vez eu me lembro que eu vinha voltando de um táxi, esqueci minha carteira. Eu tenho essa mania, às vezes eu esqueço a carteira em casa. E eu cheguei lá na porta e falei, puta, não tem dinheiro para pagar o táxi, né? Aí eu cheguei lá para um dos taxistas e falei, escuta, estou sem dinheiro aqui. Aí o outro escutou. Eles ficaram brigando entre eles para quem que ia pagar a minha conta do táxi. Eu falei, pô, deixa para lá. Não, eu pago. Eles pagaram. Afinal, entre eles pagaram lá, era 20 e poucos reais. Todos eles queriam pagar um pouquinho. Era um gesto de retribuir, né? E depois, para eu pagar para eles, foi uma loucura. Eu não conseguia pagar, porque eles não queriam receber mais o dinheiro que eles pagaram para mim. Então, quer dizer, você só tem a ganhar. Por isso que eu falo, ser humilde é uma forma de inteligência. Que às vezes você precisa também, né? É uma troca, sempre uma troca. Então, sejam humildes, não vale a pena ser arrogante. Vamos lá. Agora, falando um pouco sobre a empresa, né? Eu estava falando para o professor antes da gente começar, que a gente fez o seguinte, a gente tem como eu falei, temos uma holding, até o professor falou também, chamada UOL SA, e temos duas empresas no UOL SA. Uma é o UOL Conteúdo Serviço, que é o portal que vocês conhecem, que é mais dedicado ao business to consumer, né? O consumidor final. É o acesso, é a publicidade, é o PagSeguro, enfim, todos aqueles produtos que a gente tem que é gerido pelo portal, que tem call center, tem mais de 2.000 pessoas no call center, realmente é uma operação grandiosa que a gente construiu lá. E do outro lado a gente tem uma outra empresa chamada Audívio, que é a empresa que eu estou dirigindo hoje, né? Que é uma empresa que é a business to business, ou seja, a gente atende as grandes corporações. Como é que surgiu a ideia do Audívio? Muito simples. Muito parecido com no caso da Amazon, né? A Amazon ela era uma grande loja virtual de venda de livros, né? Eu sempre usei a Amazon, eu sempre comprei livros da Amazon. Funciona muito bem. E eles tinham que ter uma infraestrutura muito forte, principalmente cloud computing, para poder atender a própria Amazon, para atender a estrutura da Amazon. Aqui é a mesma coisa. Como a gente sempre teve que ter grandes data centers para atender o próprio UOL, chegamos até a ventilar a possibilidade de terceirizar o UOL, mas não valia a pena, custo-benefício, não valia a pena. A gente sempre tinha que ter, porque o UOL é muito grande. É o maior provedor em língua portuguesa do mundo. São 7 bilhões de páginas vistas por mês. 7 bilhões. Quando você olha uma página do UOL, você conta de uma vez. Se olhar a segunda vez, vai contando. Você vai contar 7 bilhões por mês. É muito grande. E é o maior conteúdo disparado da internet brasileira. Você não tem ninguém que chega... O segundo colocado é a Globo. A poderosa Globo, daqui do Rio, que, aliás, a gente tem muitos amigos na Globo, são muito fortes, mas não conseguiram ultrapassar o UOL. Aliás, eles ficam numa média 30% abaixo do UOL, em qualquer métrica que você use. Time spent online, páginas vistas, visitantes únicos, a gente sempre tem mais. Isso medido pelo Ibope, né? Ibope Net Ratings. Então, eu sempre digo o seguinte, gerir as pessoas dentro da companhia é o fundamental. É o fundamental. Porque se você não estimular e não gerir bem, você depende delas, porra. E elas têm que estar estimuladas, elas têm que gerir o teu negócio, né? Isso é outra coisa legal. Como é que você engaja as pessoas? Como é que você faz as pessoas realmente estarem dentro do teu jogo? Você tem que criar metas, objetivos claros, específicos, para fazer as pessoas jogarem o jogo que você quer que eles joguem. No nosso caso lá, a gente tem uma métrica, professor, que é uma métrica única, que é geração livre de caixa.
para a empresa inteira. Aquilo é gatilho. Se a gente não chegar na geração livre de caixa no semestre, é medido semestralmente, você não ganha nenhuma outra meta, né? Aí depois você tem, depois do gatilho você tem receita líquida, EBITDA, resultado operacional, e aí tem as coisas específicas, é CAPEX para uma área que é mais de infraestrutura, o outro tem métricas de qualidade de atendimento, aí vai. Mas a gente sempre tem coisas objetivas. Então, se você conseguir objetivar as tuas metas de uma forma clara, é melhor, né? E as pessoas sabem que jogo tem que jogar. Eu me lembro que no começo da Folha, quando a gente entrou na área comercial da Folha, lá no comecinho, a gente criou do nada. E eu me lembro que a gente era todo mundo tão jovem, a gente não tinha muita experiência com a administração das pessoas. E eu me lembro quando as pessoas eram chamadas para a sala de reuniões, para alguma conversa específica, as pessoas ficam comentando, ou ele vai ser promovido ou vai ser demitido. Ninguém sabia o que ia acontecer. Horrível, né? Isso não pode acontecer isso. Então as coisas têm que ser muito claras justamente para as pessoas irem buscar e não serem surpreendidas com más notícias, né? E outra coisa importante, mexa com o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Porra, vai deixar o bolso de fora? Bota a meta e bota dinheiro no jogo. Claro, porra, faz o cara ir atrás, mas ele vai buscar uma grana, uma gratificação. Ah, mas é muito capitalista. O mundo é capitalista, né? Mesmo porque você trabalha bem, você gera resultado para a tua empresa, você, obviamente, tem que ter a gratificação de volta. Então, a gente trabalha muito com esse tipo de abordagem, anos, viu? Muitos anos. PLR, a gente faz isso há muitos anos, e funciona muito bem. Bom, vamos lá. O que eu estava falando? Dos objetivos concretos. E outra coisa importante, meritocracia. Isso o pessoal lá que eu conheço bem, o Beto Scopiri, o pessoal os 3G lá que a gente chama, né? G3, eles trabalham com isso aliás, eu acho que até exageraram, mas de qualquer forma é assim que funciona mesmo. Meritocracia. Esse negócio de amigo do rei, o cara é amigo do Gil, vai lá que quebra. Ali não, ali é resultado. Se der resultado, você está tranquilo. Se você não der resultado, meu amigo, você vai ter problemas. Você pode ser amigo do Papa, você não vai conseguir. Eu me lembro que o seu Frias tinha uma frase muito boa, ele falava, eu não tenho amigos nem inimigos, muito pelo contrário. Eu repeti isso sempre. E para empresários, para pessoas que a gente... Algum recado estava dando ali, mas sempre falava isso. Então, meritocracia, trabalhe com meritocracia. E outra coisa fundamental, né? Vossa Excelência o cliente. Nós temos um plano lá no Audível que chama justamente isso, Vossa Excelência o cliente. Né? Então você tem que tratar o cliente como se você fosse o cliente. Pô. Você quer ser tratado assim. Não vai tratar mais ou menos, não atender o telefone, isso não funciona. Então trata o cliente com muita atenção, porque é ele a razão da tua empresa, da existir, das pessoas terem empregos e assim por diante. Né? Às vezes tem cliente chato também, mas você tem que conviver com cliente chato. Né? Aliás, dizem que se você fizer toda a satisfação de todos os clientes, você vai quebrar antes. Né? Tem que ir com calma. Mas eu digo, você tem que tratar bem o cliente, tem que... E uma coisa que eu sempre falo, né? Você ter processos é fundamental. Né? A gente tem lá iTunes, tem uma série de processos, aliás, tem processos demais até. Porém, até para medir os resultados. Não fique refém desses processos. A gente nessa nossa luta corporativa, quando a gente vai visitar grandes clientes, a gente compete com uma IBM, com uma HP, né? Com empresas monstruosas. E essas empresas têm processo na veia. Né? Então, por exemplo, eu já tive CIOs de grandes corporações que me falaram quase chorando. Puta, Gil, eu tenho que ser atendido pela IBM porque alguém lá nos Estados Unidos determinou isso. E eu tenho que... Essa conta é mundial, então não tem como ser diferente. Mas, olha, a primeira oportunidade eu te passo algumas coisas que a gente tem aqui que eu sei que não vão reclamar. Dá para passar para vocês. Por quê? Eu falei, mas é tão ruim assim? Foi porque lá é o seguinte, é processo. Se eu tenho um problema, eu tenho um número... É que nem aqueles protocolos quando você liga para a telefonia, né? Aí tem um protocolo número tal, desse tamanho o protocolo, ninguém nem anota, mas enfim, o cara fica falando para você lá. Processo. Eu tenho um número tal que eu tenho que esperar chegar a minha vez. E não importa se eu sou dono da empresa ou uma empresa grande, média, tem um processo. Eles funcionam assim. Agora, funciona. Aí eu falei para ele, olha, o dia que eu chegar a faturar 140 bilhões de dólares, eu vou ser assim. Mas até chegar lá, ainda dá para você me ligar, eu vou te atender e a gente vai dar um jeitinho para resolver. Mas é jeitinho, né? É jeitinho que eu digo assim, é agilidade, é prático, é sem... Isso a gente ganha muitas contas, o pessoal do comercial está ali, sabem disso que eu estou falando. A gente ganha muitas contas por causa dessa nossa agilidade. Né? E você tem que mostrar, obviamente, que por trás dos processos tem as pessoas, né, porra? Tão bacana você falar com uma pessoa e a pessoa te dá atenção, a pessoa está preocupada com um problema que está sendo gerado naquela ocasião, ou que você está com o site fora do ar, às vezes acontece, né? Ataques e tal.
Aí nós temos uma equipe lá, especialista, que vai olhar o que está acontecendo. Né? Então, e a gente faz questão de deixar as pessoas em contato, para saber que tem gente do outro lado olhando o problema para resolver. Né? E outra coisa bacana, dê o teu telefone celular para o teu cliente. Faz questão, quando eu vou nos clientes, né? Fala, anota aí, o cara anota. Faz questão, às vezes eu escrevo no cartão. Mas tem um detalhe. Atenda o telefone, porra. Se tem uma coisa que irrita, é você ligar e o cara não atender, não é verdade? Não é verdade, professor? Isso me irrita. E olha, eu deixo meu telefone está aqui, ó. Vai estar no silencioso, mas se tremer, eu vou ter que pedir licença para você, vou atender. Se for cliente, vou atender. Claro, porra. Para que tem o telefone, então? Minha mulher, que eu fico louco com ela também é tal de esquecer na bolsa, não... Você fica ligando lá desesperado. Ela... Né? Aliás, falando de vendedores, eu me lembrei de uma história de um vendedor que tinha recém entrado numa empresa, jovenzinho, bem modesto, numa quitanda que vende frutas, né? Aí foi lá, tal, bacana. Começou o primeiro dia, estágio, numa quitanda. Aí chegou na quitanda e o gerente botou ele lá na frente, ó, fica atendendo os clientes aí, tá bom, deixa comigo. Aí entrou um sujeito forte, crioulo de uns 3 metros de altura, falou para ele assim, me dá meio melão aí, bateu no balcão lá. Puta, o cara falou, pelo amor de Deus, me dá meio melão, porra, calma, peraí, vou lá falar com o gerente. Foi falando com o gerente e não viu que o cara vinha atrás dele, o cara enorme vinha atrás dele. Aí chegou o gerente, olha, tem um F da P aqui, que é meio melão. Mas quando ele viu o sujeito, ele falou, esse cavaleiro quer a outra metade. Vendedor tem que ter esse jogo de cintura, senão não é vendedor, né? Bom, seja obstinado pela liderança. Seja obstinado pela liderança. Se você não é o líder, você vai ter dificuldades, viu? Ainda mais a internet. Opa! Aí. Ainda mais a internet. A internet tem um problema sério, que é o time, né? Internet time existe mesmo. Certamente agora a gente está com gente lá trabalhando coisas novas. E certamente, nesse momento, tem alguém tentando derrubar o UOL. Certamente, a cada segundo. Os números são monstruosos. E tem uma equipe lá se defendendo. É o tempo todo, é um negócio muito nervoso. Né? Então, seja obstinado pela liderança. Tinha uma analista chamada Mary Mitter. Ela é acho que é da Goldman Sachs. Ela falava uma coisa muito genial. Ela falava assim, olha, o líder está bem na internet. O segundo, mais ou menos. O terceiro, quem é o mesmo o terceiro? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Né? Então você tem que ser obstinado para ser o líder. E a gente tem competidores, olha, não são brincadeira não. Os competidores que a gente enfrenta lá no UOL são de peso. E a gente encara. E a gente consegue ser líder do que nós fazemos. Nós conseguimos ser líderes do que a gente faz. Por isso que a gente dá lucro desde 2003. A internet você conta nos dedos as empresas que dão lucro. Não tem, a maioria não dá lucro. A Google dá lucro, é óbvio. Aquela ali está com dificuldades, a Americana está com dificuldades, a IBM, óbvio, não é mais que internet, né? Mas digo, as empresas de internet que dão lucro, você conta nos dedos. E graças a Deus, tem uma brasileira chamada UOL que dá lucro. O Terra está com problemas, infelizmente, que eu acho lamentável, porque é um projeto que a gente tem amigos lá e não consegue andar, então tem dificuldades. E aqui no Brasil, né, nessa área, nós somos os líderes e a gente, graças a Deus, dá lucro desde 2003. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. Queria agradecer a atenção e fico à disposição se quiser alguma pergunta, professor. Por favor, fico à disposição aqui. Obrigado. Seguindo a mesma linha dos outros, vamos começar pelos alunos as perguntas, depois, em sequência, vamos para os convidados. Gil, obrigado aí pela... na verdade, uma história de vida e um aprendizado para muitos de nós, não focado apenas em liderança, que é o mote dessa disciplina, liderança e estratégia, mas liderança não está só na teoria, está muito na vida, no dia a dia. E o que o Gil tem mostrado que não se aprende só na cadeira da escola, mas muitas das coisas tem que aprender na rua, trabalhando, mostrando. E essa necessidade do constante de tecnologia, que é a internet, tem que estar, não pode dormir. Ou seja, você dorme líder, acorda em segundo. Então, porque é muito rápido tudo, todo mundo querendo ocupar
e já teve aí tantas quebras e ainda vai ter tantas outras quebras no decorrer aí. Tinha tantas empresas grandes e hoje ter a UOL como uma empresa brasileira é um orgulho para todos nós. Espero que continue aí tendo. Gil, o pessoal... É que é? Do Outback deu para todo mundo aí um jantar aí e você podia passar aí aquela senha de não, aquela senha do UOL de serviço Helpdesk que a gente vê anúncio na televisão, tal, não, brincando. Aquilo é mais um serviço de vocês, né, de suporte que também pertence ao UOL, né? Espero que fica dentro do UOL. Ou seja, o conteúdo é um deles só. Bom, está aberta as perguntas aí. Obrigado mais uma vez, Gil. Aí. Agradeço. Enquanto alguém pensa na pergunta, deixa eu falar uma outra coisa que me contaram outro dia que eu achei muito interessante. É que vocês já estão uma faixa mais... enfim, a maioria de vocês são profissionais já. Mas eu me lembro de um sujeito que estava precisando, um diretor de marketing de uma multinacional, que estava precisando de contratar um diretor de marketing, não, desculpa, um presidente de uma empresa multinacional estava precisando contratar um diretor de marketing, né? Aí ele fez um anúncio nos principais jornais do mundo, nos principais portais do mundo, e chamando as pessoas para irem fazer entrevista lá em Nova York, na Quinta Avenida, tal. Aí no dia seguinte, era uma empresa grande, no dia seguinte estava lotado, uma fila assim, tomando toda a avenida ali, impressionante. E aí ele era um cara mal-humorado, o sujeito que atendia, que fazia as entrevistas, né, que era isso que estava precisando do profissional. E ele tinha um problema sério, ele não tinha aqui a aba das orelhas, né? Tinha só um buraquinho aqui, não tinha essa aba aqui. E um cara mal-humorado. Aí chegou o primeiro cidadão que estava na fila, tinha dormido 2 dias antes lá para chegar na fila, era um alemão todo robusto lá, né? Aí ele fez a entrevista, quantos idiomas o senhor fala? Falou 4 idiomas, não sei o quê. Aí foi indo, foi um cara bom. Aí chegou numa pergunta fatal que ele falava. Agora eu vou fazer a última pergunta. Para analisar sua astúcia, interesse, atenção, alguma coisa diferente em mim? Ele ainda virava assim. Né? Aí o cara, olha, o senhor não tem as orelhas. Fora daqui, põe o cara para fora. Ficava puto da vida quando o cara... Aí chamava o seguinte, aí via, né? Aí a filha andando. E um brasileiro lá olhando, super atento, né? Olhando, pô, o que será que está acontecendo? Eu via que o cara entrava animado e saía praticamente ao pontapé, né? Você ia ficar pé da vida. Aí chegou um japonês, quantos idiomas você fala? 12 idiomas, não sei o quê, parará. Pergunta fatal. Alguma coisa diferente em mim? O cara só tem as orelhas, né? Fora! E o brasileiro chegou, estava chegando a próxima vez dele, tinha uma secretária ali com uma... Ele levou umas flores para a secretária. Lógico, né? Brasileiro. Foi lá, olha, sem nenhuma intenção, as flores para a senhora. Tal. Muito obrigado. Aí voltou para a fila. Mais adiante, balinhas. E aí chegou para ela e falou assim, tem alguma coisa que o chefe goste ou que não goste? Tal? Tem, mas eu não posso falar. Aí ele voltou para a fila. Opa, devo chegar lá. Aí quando ia chegando, e a fila andando rápido, né? Chegar na pergunta fatal, rápido. Aí o brasileiro chegou, a menina falou, olha, ele não tem as orelhas. Aí o brasileiro deu risada. É isso aí. Tá bom, deixa comigo. Aí chegou a vez do brasileiro. A entrevista, tal, inflação a 0, a 80 ao dia, o cara sabia tudo, né? Acostumado. Quantos idiomas você fala? Todos os idiomas, tal. Porra, o cara é bom, hein? O cara é bom. Aí, na hora da pergunta fatal, né? Para analisar sua astúcia, atenção, interesse, alguma coisa diferente em mim, né? Claro. O que é? Só usa lentes de contato. Pô, o cara começou a chorar, o cara ficou emocionado, falou, puta, abraçou o brasileiro. Pô, você percebeu que usa lentes de contato? Só usa lentes de contato, claro, pô. Abraçou o brasileiro, foi na fila junto com o brasileiro abraçado, né? Falou, dispensou todo mundo, esse aqui é o cara, esse é o cara. O brasileiro, bom, aí o cara falou, o lugar que você quer trabalhar se define, o salário se define, tudo define em você, tal, pô, você é muito bom, tal, não sei o quê. Mas a mesma coisa, como é que você percebeu que eu uso lentes de contato? Claro, como é que você vai usar óculos? Você não tem orelhas? Fora daqui! Pois não. Ô Gil, meu nome é Arlérico Jaco, eu sou jornalista. Olha só, você falou em sorte, e obviamente vocês deram uma puta sorte em não terem fechado nada com a UOL, porque
o UOL é o que é e o AOL nunca aconteceu no Brasil. Mas veja bem, humildade, que também foi um dos enfoques que você deu aí, tem a ver também com simplicidade. E tem um cara lá que eu conheço, que é super simples, apesar de ser um dos donos, que é o Otavinho, e tem ainda o mérito de ter, sendo dono de jornal, foi o que mais namorou repórteres bonitas da redação. Que é outro mérito, hein? Porque tem um detalhe também, jornalista é assim, ou você é bonito ou você é jornalista, tem que decidir. E nesse caso ele conseguiu algumas bonitas, jornalistas bonitas, é verdade. Com certeza. Mas veja bem, eu queria uma confidência sua em relação à humildade. Tem um cara que ele ficou marcado na imprensa brasileira por ter sido o primeiro ombudsman lançado pela Folha, que foi o Caio Túlio, e chegou ao topo no UOL. Não deu certo, por quê? Por falta de humildade? Não, olha, foi bom você ter falado do nome do Caio. O Caio, eu conheço o Caio há muitos anos. O Caio foi secretário, foi o primeiro ombudsman da Folha, o primeiro ombudsman da América Latina, né, em jornais. Foi publisher da Folha, da revista da Folha. Antes disso, ele foi secretário de redação durante muitos anos no jornal. Teve uma briga feia lá com o Paulo Francis, lembra daquilo? Muito curiosa. Ele começou a questionar os conteúdos, citações que o Paulo Francis fazia na Folha, nas edições dominicais, e o Paulo Francis ficou ofendidíssimo. E dizem as más línguas que o Paulo Francis saiu da Folha, foi para o Estadão, por causa dessa briga, né? Porque o Frias não interferiu, deixou eles brigarem durante um mês. Depois de um mês, saiu até na Veja essa briga entre o Caio e o Paulo Francis. E depois de um mês, a Folha, o Otávio, seguindo o manual de redação, ele falou, olha, começou a virar uma coisa pessoal, não é mais interesse do leitor, então parem com isso. Aí ele encerrou a discussão depois de um mês. Em todos os domingos tinha essa briga do Caio com o Paulo Francis. E aí o Paulo Francis foi para o Estadão aproveitou e pegou. Aí o Estadão fez eu nunca me esqueço disso, era uma briga de marketing fantástica. Faça como o Paulo Francis venha para o Estado. Uma coisa assim, ele fez uma propaganda em outdoor. Muito bacana. Bom, mas enfim, e o Caio, ele veio dessa área da redação, e ele foi, quando eu fui, aquele que eu comentei rapidamente sobre as visitas que nós fizemos nos Estados Unidos, um dos grupos que a gente liderava lá, o Caio tocava. Então, eu tocava com o Frias, ia visitar umas empresas, o Caio ia visitar outras empresas, junto com o Pestana, que era o nosso diretor de marketing. A gente fez 3 grupos assim, e o Caio era um deles. E a gente sempre teve o Caio como um sujeito que tinha uma experiência boa de conteúdo editorial, também aliada ao conteúdo comercial, porque ele era o publisher da revista da Folha naquela época, né? Ou seja, ele cuidava de toda a Folha, toda a revista da Folha, a publicidade, o conteúdo, etc. Era até uma experiência que a gente estava fazendo com o Caio. E ele se deu muito bem, né, nesse projeto. E aí, quando a gente lançou o UOL, a gente achou que o Caio era a pessoa que tinha um perfil muito interessante de aliar o conteúdo com a publicidade e assim por diante. Ele é um sujeito polêmico, não tenho dúvida, mas ele é um cara muito inteligente, ponto 1. Alguns acham ele arrogante. Eu conheço bem pessoalmente, eu diria para você que ele não é arrogante na vida pessoal. Às vezes a imagem dele é um pouco, mas não é uma pessoa, não. Eu gosto muito do Caio. E ele, no começo, ele dirigia o projeto UOL, né? Como o diretor de conteúdo, mas como ele tinha assim, essa experiência em comercial, ele começou a também cuidar da área comercial. E aí ele começou, principalmente no início, ele era o cara do UOL, né? Ele era o cargo não era de presidente, que a gente não tinha esse cargo na época, mas ele era o diretor de conteúdo do UOL, que tinha essas outras incumbências também. Mas aí, quando a gente começou a crescer muito, o projeto começou a crescer, enfim, muito rapidamente, principalmente quando a gente criou uma rede chamada AcessoNet, que, inclusive, eu tive o privilégio de lançar essa rede lá para o UOL. A gente começou a dar capilaridade para o UOL. O UOL começou a espalhar para o Brasil inteiro. Nós chegamos um ano, só curiosidade, hein, a encartar 30 milhões de CDs. Um CDzinho de acesso? 30 milhões. A gente encartava em todas as revistas da Abril, todas. Encartava no jornal. A Folha, naquela época, tirava 500 mil, 600 mil exemplares. A gente colava o CD nas páginas do jornal.
É uma coisa de louco. Foi um trabalho... Eu diria que hoje a gente conseguiu essa força, esse brand, por causa dessas ações de marketing fantásticas que nós fizemos no passado. Mas, enfim, e o Caio veio conduzindo até a gente chegar num momento que a gente teve que reestruturar a empresa, porque ela estava ficando num tamanho que não dava para ele tocar tudo. E aí a gente colocou ele para cuidar da área de conteúdo, que é a origem dele, né? E aí começamos a criar a área de o CFO. Eu, na época, fui cuidar de... Eu virei diretor-geral da área de ISP, que a gente chamava, que era a parte de acesso, assinatura, call center. Foi uma experiência fantástica na minha vida, porque eu ia no call center toda semana e ficava escutando as pessoas reclamarem ou pedirem alguma coisa para o UOL. Foi ali que comecei a pegar muita coisa para a gente poder melhorar o produto. Foi escutando os clientes reclamarem ou dando sugestões. Impressionante. Bom, e aí o Caio ficou conosco muitos anos, mas aí é como tudo na vida, chega uma hora que... Eu não diria que foi não é desgaste não é a palavra certa. Eu acho que a empresa começou a criar um estilo, nós já estávamos indo para o IPO, fizemos o IPO, né, fizemos em 2005, mas aí um pouquinho antes o Caio acabou se desligando da companhia. Né. Foi um comum acordo ali entre nós, mas não foi, digamos assim, foi uma saída triste para nós, assim, como profissionais, nós gostávamos muito do Caio, mas, por outro lado, ele também já estava cansado. Aí depois ele foi para o IG, você se lembra? Ele ficou uma época fora até por questões contratuais conosco, ele ficou uma época fora do mercado. Depois ele voltou, foi convidado para ir para o IG, não tínhamos nenhum problema com isso, aliás, no IG tínhamos muitos amigos, temos até hoje, muitos amigos lá. E o Caio foi tocar o projeto IG. E hoje, falar a verdade, faz uns 2, 3 meses que eu não falo com o Caio, assim, que eu não tenho mais contato com ele. Mas ele é uma pessoa, foi muito importante no projeto, foi uma das peças fundamentais aí. Okay? Boa noite, Gil. Oi. Obrigado pela palestra, muito obrigado, estou gostando muito. Meu nome é Márcio, sou administrador, sou concursado de uma empresa pública. Eu queria pedir sua opinião, saber o que você pensa, como você poderia contribuir com relação ao assunto gestão de pessoas, que na sua palestra foi visto que não é fácil, mas é possível. O tratamento da meritocracia, né? Eu conheço pessoas que trabalham em empresas públicas, no plural, e empresas privadas, no plural também. Gerente de recursos humanos, professor universitária, gerente financeira, conheço gente com esse tipo de função, né? Gerente de unidade, tanto empresas privadas como públicas. E o papo que tem chegado até mim, coisas que eu já presenciei também, é que às vezes tem um talento enorme numa empresa, né, que daqui a 10, 20 anos pode se tornar um Gil, mas está lá numa média gerência ou abaixo de uma média gerência, e são criados vários mecanismos de sabotagem daquele profissional. Várias puxações de tapete, porque aquele profissional não está na turminha do chopp, porque aquele profissional não está no meio daquele pessoal que fala palavrões, coisas obscenas, não palavrãozinho para descontrair, não, mas coisas obscenas na frente de clientes, entende? E porque aquele profissional não concorda com essas práticas, apesar dele bater as metas, está sempre acima do esperado, apesar dos alunos gostarem, amarem ele como professor, ou a carteira de clientes só estarem ali trazendo mais negócio por causa dele, ele não ter novas chances de promoção, ou ter uma falsa chance de promoção. Por exemplo, o camarada mora ali no Flamengo, Botafogo, né? Mas ele tem uma oportunidade de promoção em Campo Grande, né? Quando surge em Campo Grande, mas os coleguinhas dele surgem em Copacabana, no Leblon. Então, Gil, eu queria te pedir a sua opinião, porque eu tenho a minha opinião, na minha pequenina experiência, né, muito mais jovem do que você, eu acho que a solução seria pular degraus da hierarquia, queria até que você discordasse comigo, seria pular degraus da hierarquia para que a gestão maior, né, a liderança soubesse o que está acontecendo. E queria saber de você isso, qual seria a solução para um cara desse que já tem resultados incontestáveis, né, ou uma profissional desse gabarito, mas que não agrada a sua chefia imediata. Né? Olha, e quero até deixar uma sugestão, claro. Se me permite, Gil, que você lá na UOL procure garimpar isso lá embaixo, nos níveis, não no nível imediatamente abaixo do seu, mas a 3, 4 níveis, porque lá pode estar um cara que vai alavancar o resultado da UOL e tem um chefe
pilantra desse atrapalhando ele e atrapalhando o seu trabalho e o resultado da UOL. Ok. Qual é o teu nome, desculpa? Márcio. Márcio, eu não tenho experiência em empresa pública, eu tenho experiência em empresa privada, em algumas empresas que eu trabalhei. Eu diria para você o seguinte, a filosofia que a gente adota lá no UOL, a gente busca adotar, é a filosofia da meritocracia, como eu falei. É claro que eu acho que as pessoas, e aí eu falo até por vivência mesmo, as pessoas, às vezes, elas também se colocam como vítimas, né? Às vezes. Né? Eu acho que se você... eu nunca fui puxar saco na minha vida, graças a Deus. E eu não teria paciência para isso. Não teria. Não está comigo isso. Mas eu acho que se eu trabalhasse numa empresa que, para eu subir, teria que ser puxar saco, cara, eu sairia dessa empresa. Essa empresa não serve para mim. Né? Eu me lembro quando eu estava na editora lá, que eu comentei rapidamente da editora Centauros, né? Eu não contei isso para vocês, mas se tiverem paciência, rapidamente eu vou contar o seguinte. Eu só estou na Folha porque minha mulher mandou o currículo para a Folha sem eu saber. Porque eu encontrei por um acaso, sorte. Encontrei por um acaso um amigo que era meu competidor na revista Centauros lá, né? Na verdade, a revista Granja, que a gente também trabalhava, eram as duas revistas líderes no setor, a Granja e a Centauros. E esse meu amigo, André Porto Alegre, ele, por um acaso, encontrei com ele no supermercado, que eu eu sou casado há 29 anos, com a mesma esposa. Sou eu, que tenho a mesma mulher há 29 anos. E ela me atura também há 29 anos. Bom, e aí eu tinha recém-casado, estava ali no supermercado, que eu morava em cima, aí encontrei o André Porto Alegre nos corredores eu e minha mulher, né? Encontrei com ele, ô Gil, tudo bem? Onde você está? Estou na Folha. Não diga. Então, uma empresa bacana, está crescendo, precisando de gente na área comercial. Falei, pô, que legal. Mas, então, por aqui, saiu por aqui. Por quê? Porque eu estava muito bem onde eu estava. A editora que eu trabalhava, apesar eu trabalhava feito um maluco, mas era muito bom, era gostoso, o ambiente era legal. A editora pequena, mas eu me sentia muito bem lá. Mas a minha mulher, ouvindo aquilo, e sabia que eu estava muito bem na editora, e sabia que eu gostava muito da Folha, porque eu era leitor da Folha, né? Ela mandou meu currículo sem eu saber. Aí, no dia seguinte, me liga o telefone. Me ligam lá, na editora, eu atendo da Folha que não marcaram entrevista. Eu falei, pô, entrevista? Aí eu pensei, foi o André. Puta, o André marcou meu nome. Tá bom, tá bom, aí marquei lá. E eu me lembro que ele me falou que o chefe dele chamava-se Maurício Meirelles, nunca me esqueça disso. Esse sujeito, coitado, já morreu até, ele morreu num acidente de carro. Mas era um cara completamente maluco, um mineiro, mas louco, suava, um cara agitado. Sei lá o que ele fazia da vida, mas era um cara meio maluco. E eu fui fazer a tal da entrevista, e eu me lembro que eu estava com o Maurício Meirelles na cabeça. Olha só que coisa, professor. Aí eu peguei o telefone, eu estava num almoço comercial, e ia me atrasar. Aí eu liguei, o Maurício atende o telefone, o tal do Maurício Meirelles. E ele fala assim, ô Gil, aí eu falei, olha, Maurício, eu tenho uma entrevista contigo, mas eu vou me atrasar um pouquinho. Não tem problema, pode vir mais tarde, eu vou estar aqui a tarde toda. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Eu liguei. Só que não era com ele a entrevista, era com o Ian Levy, que era um outro gerente, que era um cara todo certinho e tal. Grande sujeito. Aí eu cheguei atrasado, obviamente. Aí quando eu olhei, tinha um saguão enorme assim da publicidade, eu sentei, aí sentou um cara do meu lado, que eu nunca me esqueço, o cara andava com salto alto, assim, que salto. Eu olhei aqui, falei, pô, esse cara é meu competidor, eu fiquei até meio, nossa, que coisa estranha. Me senti mal ali. E olhei o tal do Meirelles no saguão, todo suado e agitado. Eu falei, puta, aquele vai ser meu chefe, assim, fiquei pensando, né? Falei, não vai dar certo, eu não vou entrar nessa furada, não. Aí vem a Silvia, que era a secretária do Ian, toda delicadinha. Gil, falei, pois não. Poxa, o Ian está te esperando até agora. Eu falei, quem? O Ian. Eu falei, que Ian? Não, o Ian Levy, que é o gerente da área, que quer conversar contigo, viu o teu currículo. Aí, pô, achei estranho. Falei, bom, então, desculpa, eu não sabia. Eu falei com o Meirelles. Não, o Meirelles é outro gerente. Aquele ali. Aí eu falei, não, aquele eu não quero fazer entrevista, não. Vou... Aí ela falou, então, vamos marcar amanhã com o Ian. Eu falei, não, será que? Não, aí ela ficou insistindo. Aí eu marquei com o Ian no dia seguinte. Aí eu cheguei em casa, falei para minha mulher, falei, poxa, estranho, uma Folha está me chamando para entrevista. Aí ela deu risada, falei, fui eu que mandei. Falei, pô, mas não me avisa, caramba. Aí eu fui no dia seguinte falar com o Ian, e aí, olha, foi uma empatia, assim, imediata. Mas o que eu quero te comentar é o seguinte, por isso que eu te falo, eu, até então, eu estava muito bem onde eu estava, eu gostava do que eu fazia, estava muito bem, estava dando gás, etc. Aí eu voltei para a editora, até em dúvida, mas eu já tinha me comprometido com o Ian. Era uma quinta-feira, o Ian, segunda-feira, começa comigo, Gil. Falei, puta merda. Aí eu fiquei até meio preocupado. Aí eu
fui para a editora, comentei com a minha gerente. A minha gerente era uma pessoa muito bacana. Ela falou, Gil, vai, cara, você está flor da idade, puta oportunidade no jornal grande, vai. Falei, tá bom. Aí ela comentou com o Hoffmann, que era o presidente do grupo, que era um alemão de 3 metros de altura. O Hoffmann pegou um avião lá de Porto Alegre, ele ficava em Porto Alegre, e veio lá falar comigo. Mas ele não veio... Se ele tivesse vindo falar comigo numa boa, se ele tivesse chegado para mim e falado, Gil, poxa, pensa bem, aqui você tem oportunidade, talvez eu teria me balançado. Mas não que eu também já tinha dado a palavra para o Ian, né? Também ia ficar mal para mim. Mas, de qualquer forma, ele veio agressivo e veio falar para mim assim, pô, você é o que é graças a mim. Aí eu fiquei muito pé da vida. Olhei para a cara dele, era um moleque, hein? Tinha, acho que, 21 anos, 22 anos. 22 anos. Eu falei, olha, doutor Hoffmann, desculpa. Falei, até o senhor chegar, eu fiquei até lisonjeado. O senhor veio, pegou o avião e veio falar comigo. Estava até sensibilizado quando o senhor... Mas agora o senhor falou isso agora, eu falei... Eu estava em dúvida, agora eu tenho certeza, vou embora. Muito obrigado. Falei, o que eu trouxe para o senhor não conta, né? Só conta o que o senhor me deu. Reconheço, mas acho que eu dei alguma coisa de volta. Quer dizer, com esse pensamento não dá para trabalhar naquela empresa. Eu fiquei pensando, porra, não ia dar certo. Então, eu acho, da mesma forma... As pessoas, elas precisam também ter um pouco essa coisa, sabe? Tudo bem, por isso que eu digo, minha esposa trabalhou em órgão público, ela trabalhou em prefeitura, e realmente é duro. Ela era daquelas que ela ia trabalhar. As pessoas não iam trabalhar, só ela trabalhava, e aí todo mundo punha trabalho para ela. Era impressionante, ela ficava varando a noite trabalhando, e só ela trabalhava. Ninguém estava nem aí com nada. Aí eu tinha uma hora que ela desistiu também, falou, isso aqui não é para mim. Né? Mas eu acho assim, se você está numa organização, e a organização é séria, né? E você realmente é uma pessoa competente, cara, busca a meritocracia, a meritocracia, o teu trabalho vai aparecer. Isso eu posso te garantir. Ah, mas foi injustiçado, não sei o quê. Porra, grita, caramba. Ah, mas aquela panelinha. Panelinha, pelo menos eu procuro cultuar isso na organização. A gente ali não tem, ali é resultado. Panelinha não existe. Eu sempre brinco lá no UOL, estou lá tantos anos, porque eu dou resultado. O dia que eu não der resultado, o Frias vai falar tchau. E ele está na razão dele, uai. Por que não? Se eu não estiver dando resultado. Aliás, eu acho que é o contrário. Até eu podia falar para ele tchau, eu não estou dando mais resultado, se eu chegar a essa conclusão. Então, a gente tem que ter um pouco desse senso de autocrítica. Porque as pessoas, às vezes, elas só olham um lado delas, não olham os dois lados. Né? Agora, tem muita sacanagem? Tem, é verdade. Tem empresas que dá raiva, né? Eu já senti isso também na minha vida, e que eu fiz? Mudei de emprego. Quando eu vi que o negócio não dava para mim, panelinha, gente que... Puta, não dá, eu me sinto bem numa empresa assim. Então, tchau, vou tomar coragem, vou buscar o outro caminho. E foi assim que eu fui vindo, entendeu? Graças a Deus, nunca puxei tapete de ninguém, muito pelo contrário. Eu falo isso com... Mas não falo isso assim, ele está mentindo, está falando... Não, não é. É o meu jeito de trabalhar. Eu não consigo trabalhar de outro jeito. Eu não saberia sacanear alguém do meu lado ou puxar o tapete de um diretor para eu poder me sobressair sobre ele. Isso para mim não funciona. Eu prefiro o diálogo, eu prefiro discutir. Talvez essa cultura que a Folha, que eu comentei para vocês no início, de... Tudo está muito aberto, a gente discute tudo. É impressionante. Eu já vi reuniões, eu presenciei reuniões com o Frias, com o Otávio, com o Luiz, com o seu Frias. Parecia uma discussão ali que eu falava, meu Deus do céu, que coisa calorosa. Mas tudo bem, terminou a reunião, todo mundo na sua, vamos lá, bem comum. Mas na hora da reunião, põe a sua palavra. Eu sempre dizia lá, e eu carreguei isso para a minha vida, com o seu Frias era assim, você podia estar falando a coisa mais idiota do mundo, mas se você falasse com convicção, ele te respeitava e muito. Eu tive uma passagem com ele que eu lembrei agora, que é muito interessante também. Uma vez, quando a gente estava montando a tal da Acesso Neto, aquela rede de acesso, que a gente acabou vendendo para a Embratel, a gente chegou a ter mais de 120 mil linhas telefônicas na época do Dial-Up, né? Dial-Up, tinha que fazer acesso ao Dial-Up. Eu me lembro que eu estava lá em Aracaju, nessas cidades do Nordeste, que a gente dividiu para buscar linhas telefônicas nas 27 telcos que tinham na época. Né? Então, eu fui em cada uma delas, com uma equipe, né? Eu ia para um lado, e aí eu estava vindo de Aracaju, aí, alto-falante, o senhor Gil trocou telefone. Eu falei, putz, e eu estava já embarcando, aí eu falei para a mulher, segura o avião que eu já volto. Aí eu fui lá no balcão, aí o seu Frias no telefone, aí a dona Vera, que era a secretária, oi, Gil, tudo bem? Você está onde? Foi aqui em Aracaju, tal. Está vindo para São Paulo? Estou. Espera que o seu Frias quer falar contigo. Falei, tá bom. Aí atendi o telefone, e ele era engraçado, ele tinha uma voz assim, meio fanha, assim, era muito engraçado. Ele falava assim, ô Gil! Ele falava assim, né? Onde você está? Falei, estou aqui na Aracaju.
Tá voltando? Eu falei, estou voltando. Ah, tá, então quando você voltar, você vem para o escritório? Eu falei, venho, claro, seu Frias, claro. Então você vem aqui e me procure. Eu falei, pois não. Porra, eu me lembro quando a gente viajava muito, né? Nessa época era liberado bebida no avião, então eu sempre tomava um whiskyzinho na volta ou uma cervejinha para relaxar. Aquele dia eu vim assim, caramba, o que será que ele quer comigo, né? Preocupado, falei, puta, o que será que seu Frias? Deve ser alguma coisa urgente para eu. Aí voei, cheguei, era um voo longo, sei que cheguei no escritório umas quase 10 horas da noite, estava lá o velhinho, né, seu Frias. Aí ele falou assim, eu recebi isso aqui, Gil. E como eu, na época, eu estava muito embrunhado nessas coisas de telecomunicações, então eu estava mais ou menos por dentro de tudo. Aí ele falou assim, olha, eu tenho esse dossiê, um dossiê dessa grossura, dá uma lida aí. Aí ele foi no toalete. Aí eu estou olhando a primeira página. Eu me lembro que era uma denúncia sobre o sistema Telebrás. Só que eu fui procurar quem que tinha feito a denúncia, não tinha, era anônima. Aí estou lá lendo. Aí ele voltou, Léo? Falei, bom, li a primeira página, seu Frias. Mas o que você achou? Falei, não, denúncia anônima. Falei, seu Frias, para mim ser anônimo não tem valor. Tá, mas dá uma lida, amanhã você me fala. Eu falei, tá bom. Bom, passei aquela noite inteira lendo aquela porcaria daquele negócio, dessa grossura, grifando. Minha mulher do lado não conseguia dormir, eu lá grifando. Tal, isso aqui pode ser isso, tal, tentando decifrar tudo aquilo. Dia seguinte, nem dormi aquela noite, seu Frias me atendeu, ele atendia nesse horário, 8h30, 9 horas da noite. Aí eu liguei para a dona Vera, aí eu falei, olha, o seu Frias aqui no retorno. Não, pode subir aqui, ele está esperando. Eu falei, tá bom. Sentei na frente dele. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem, o senhor Frias, com a olheira, né? Eu falei, seu Frias, eu li isso aqui como o senhor tinha. Ah, Gil, isso é anônimo, isso não tem valor nenhum. Eu falei, obrigado. Aí eu fui embora, né? O velho tinha umas coisas fantásticas. Eu tive uma vivência com ele, essa foi dura. Eu tive algumas experiências com ele que ficaram marcadas na minha vida. Eu me lembro uma vez, aliás, até hoje, a gente recebe muito empresário lá na Folha, né? Para almoço, essas coisas. Né? E geralmente a gente põe na página 3, ali na página... Embaixo do painel, a gente coloca almoço na Folha, fulano, ciclano. A gente almoços que a gente faz regularmente. Alguns eu participo, quando eu tenho interesse. E na época, com o seu Frias, eu participava em todos. Ele fazia questão que eu participasse em todos. E eu me lembro que tinha uma época, isso foi um ensinamento para mim, que vieram um monte de políticos, enfim, políticos dos mais diversos lá, vários partidos e tal. E aí um deles chegou para o seu Frias e falou assim, no final do almoço, seu Frias, tem uma oportunidade do senhor fantástica. O que foi? Ele, não, é uma rede de rádios do interior para o senhor, tal, outorga de rádio e tal. Eu falei, tá bom, depois a gente fala. Tá bom. E naquela época eu já era diretor de novos negócios. Aí eu fui para a minha sala, daí a pouco toca o telefone, a dona Vera, o seu Frias pediu para você subir. Eu ficava no 8º andar, ele ficava no 9º. Subi. Cheguei lá, ele falou assim, eu vou dar retorno para aquele sujeito lá. Eu falei, pois não, seu Frias. Eu queria que você escutasse. Eu falei, tá bom. Aí o cara tinha acabado de chegar no escritório. Teve um almoço assim, demorou 15, 20 minutos. Ele tinha acabado de chegar no escritório. Aí, ô fulano, eu queria te falar sobre aquela proposta lá, né? O cara, pois não, seu Frias, já pensou, que bom. E aí, então? Aí ele falou assim, olha, a resposta é não. Aí ele falou assim, mas seu Frias é de graça. Por isso mesmo, meu filho, não tem nada de graça nessa vida. E desligou. Pum. Eu ouvi aquilo, não falei mais nada. Aí ele falou mais nada, eu subi e falei, tchau, tchau, obrigado, fui embora. Eu fiquei pensando, poxa, olha só como era, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha o desafio de fazer os acordos com empresas como o Odebrecht e o Unibanco, e a gente metia o pau o tempo todo no jornal. Foi uma convivência curiosa, né? Curiosa. Apesar de o profissionalismo ali era muito grande, eu nunca tive problema com nenhuma delas, de alguém falar alguma coisa que a gente estivesse publicando, muito pelo contrário. E eu me lembro que o seu Frias sempre, em todas as vezes que alguém questionava alguma matéria do jornal, ele falava, é mentira? Aí a pessoa ficava, não é que não é mentira. Ah, então não é mentira, então não tenho que retratar. Agora, se tiver alguma coisa contrária, por favor, fale que a gente tem que retratar. Ele sempre falava isso, mas era firme. Né? E ele tinha essa história, tem que ser muito firme. Você falava com ele, mais ou menos, ele não dava valor, ele te engolia. E eu aprendi isso com a vida, né? Fui aprendendo na marra. Ok? Bom, oi. Boa noite, Gil. Obrigado pela palestra. Bom, minha dúvida, eu queria muito que você me ajudasse a entender a compra da EGESA para o jornal O Dia e essa quebra de mudança de gestão dentro de uma empresa familiar como a sua, como a Folha, e a consequente queda de produtividade de vários produtos deles, como, por exemplo, Meia Hora, que atendia um público muito específico, era um jornal de grande expressão no Rio, que perdeu muito mercado nos últimos 6 meses, 1 ano.
E também aproveitar o gancho para te fazer uma outra pergunta em relação à quebra de paradigma. Como você acompanhou a quebra de paradigma de jornal impresso, de mídia impressa para mídia digital, o quanto agora essa interatividade com redes sociais e com, enfim, o grande público, né? Assim, todo mundo tendo acesso a tudo e comentando e interagindo com o jornal, o quanto isso é fonte propulsora para vocês em termos de inovação e competitividade. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. Uma vez o seu Frias me perguntou, num almoço lá na Folha, foi a primeira vez que foi, na Folha não, no UOL, foi a primeira vez que ele foi no UOL, primeira e única vez que ele foi no UOL. Ele foi, já tinha mais de 90 anos, ele foi até 94 anos, ele tinha acho que uns 90, 91, ele dirigia o próprio carro, sem segurança e sem celular. Era impressionante, ele andava assim, não tinha nem... E aí eu me lembro que ele atrasou para burro e a gente ficou preocupado, porque ele não chegava, o seu Frias, e a gente, onde é que ele está? Não deixou o celular aqui, não tem segurança. E aí depois, uma meia hora ou mais de atraso, ele chega brabo, porque a Marta, que era a prefeita de São Paulo na época, tinha feito um túnel, e o túnel da Rebouças acabou dando problema e teve que ser refeito, né? E ele chegou bufando lá, brabo, falou, esse buraco da Marta, essa porra, e falava assim, brabo, né? Você me atrasou, pô. Aí, nesse almoço, ele perguntou para mim, falou assim, Gil, o que você acha do futuro dos jornais? Aí, o filho dele do meu lado, os jornais impressos, né? O filho dele do meu lado. Eu falei, eu fiquei pensando, pergunta teu filho, vai perguntar para mim, pô. Eu falei, olha, seu filho, eu vou responder para o senhor da seguinte forma. Na época, minhas duas filhas eram bem adolescentes, hoje já são moças, né? Mas eram bem adolescentes. Eu tenho duas filhas, na época, sei lá, com 13 e 17 anos. E elas, assim como eu, foram estimuladas a ler jornal. Como eu lembro com meu pai lia Estadão. Ele pegava o Estadinho, fazia palavra cruzada comigo, desde pequeno. Então eu tive o hábito de ler jornal por causa do meu pai. E aí comecei a ler a Folha, inclusive. E eu fiz o mesmo com as minhas filhas, só com a Folha já. Né? Folhinha, e levei elas no jornal várias vezes para conhecer como é que é feito o jornal, que eu acho um negócio super arcaico, mas é assim até hoje. Mas, enfim, e tentando criar o hábito, né, para elas lerem jornal. E eu respondendo para o seu Frias isso. Eu falei para ele, olha, apesar de todo esse meu esforço, elas não leem jornal. Agora, se o senhor me perguntar se elas hoje são mais bem informadas do que eu na idade delas, certamente são muito melhor informadas. Né? Por quê? Porque ela tem a parte digital, elas têm acesso a tudo, a todo momento, aonde elas quiserem. E naquela época ainda nem tanto, hoje, imagina, né? A gente estava brincando agora há pouco, falando, antes de vir para cá, que essa geração do touch, né, do toque, já começa a ficar uma coisa tão inerente que outro dia, não sei se saiu, acho que foi na internet mesmo, que uma menina pega uma revista e fica tocando. E acho estranho que o negócio não anda, olha, está tocando, porra. Né? Então, acho que essa questão é cultural. A Folha hoje ela tem 9 milhões de leitores. Tem mais leitores que tinha na minha época, quando ela chegou a ter mais de 1 milhão de exemplares. A gente chegou a soltar a Folha aos domingos com 2 milhões de exemplares. Mas, sei lá, tinha lá 2 exemplares por leitor, então tinha lá 4 milhões. Chegou ao máximo a 6 milhões de leitores. Hoje ela tem 9 milhões, contando o impresso com o online. Eu acho que a Folha teve uma vantagem que ela começou a ver isso lá atrás. O Estadão não viu isso há mais tempo, o Globo também não. Eu acho que a Folha foi o único que encarou, e talvez por influência nossa mesmo, né? Encarou esse negócio digital como um aliado e não como um concorrente. Eu me lembro que a gente teve uma discussão muito curiosa, que até hoje os Estados Unidos não resolveu esse dilema, que são as publicações de classificados online. Eu me lembro que, na época, eu cheguei para o Luiz, preocupado, né? Falei, Luiz, se for colocar o classificados online, a gente vai matar o classificados impresso, porra. Todo mundo vai para o online, é muito mais simples de pesquisar e tal. Ele falou, bom, e daí? Não, e daí que... Ele falou, Gilda, vamos tapar o sol com a peneira? Não faz sentido, o raio vai passar. Então vamos ser o primeiro, vamos fazer isso já. Aí nós fizemos isso, e, enfim. Depois começamos a vender. A vantagem de você anunciar no impresso e sair no online automaticamente sem pagar nada, por exemplo. Começaram a criar coisas cruzadas. Então, eu acho que tem que encarar isso de frente. Eu não tenho muita informação sobre o dia aqui, não tenho acompanhado mais a mídia impressa. Eu acho que a mídia impressa, ela tem... isso que me falou, uma resposta uma vez, muito convincente, foi uma Tina Suzuki, que me deu uma vez, muito amigo nosso também. É meu amigo particular, porque a gente conviveu muitos anos na Folha, né, juntos. Ele era secretário de redação da Folha também, foi da Ilustrada, enfim.
E ele é um cara muito respeitado no meio jornalístico, de uma forma geral. E ele me deu uma resposta outro dia muito interessante. Ele diz o seguinte: ele acha que a mídia impressa, pelo fato dela ficar cada vez mais restrita no sentido de ter menos leitores, né, ela vai começar a ser canalizada por um público mais classe A, né, um público que gosta de comentários mais longos, que tem tempo para ler o jornal com mais calma, né, e com isso, provavelmente os anúncios vão ficar mais caros. O centímetro coluna vai ficar mais caro. Mas não que vai acabar. Acabar não acaba. Acabar não acaba. Certamente não acaba. Eu acho que o átomo, né? A gente, quando criou o conceito do data center, quando a gente chegou à conclusão que nós éramos condenados a entender de data center, desse negócio, tecnologia, a gente discutiu muito isso. Assim como uma gráfica, assim como o data center é para o online, para o digital, como é uma gráfica para os átomos, né? Quer dizer, os bits são data centers, você armazena os bits nos data centers. E a gráfica é os átomos, que são rodados nas gráficas. E eu acho que sempre vai existir gráfica e sempre vai existir data centers, porque você sempre vai ter algum lugar para você rodar alguma coisa, você vai ter algum lugar para você armazenar alguma coisa. Até infinito, né? Com bits, uma coisa infinita. Então, eu tenho a sensação que a mídia impressa está se transformando, sim, talvez até mais rápido do que a gente esperava. As circulações dos jornais vêm caindo, mas o número de leitores vem aumentando, por causa do online. Graças a Deus. Agora, e tem uma discussão também muito ligada à ecologia, que é a questão do papel precisar de árvores, né? De derrubar as árvores, mas enfim. Mas é uma discussão que eu acho também, eucalipto, se você tem um período enfim, você planta muito rapidamente, você colhe, não é aí que pega. Mas o fato é que vem caindo. As circulações dos jornais no mundo, nos últimos 30 anos, praticamente ficaram pela metade. Já caíram 50%. O mundo inteiro. Ok? E eu acho que concluímos, mas Sim, qual a sua ideia de, se você tivesse bola de cristal, eu ia pedir os números da Mega Sena, mas não é isso. Qual a sua ideia para, dentro de um planejamento estratégico para 30 anos, vocês imaginam a possibilidade de essa curva tender a quase só ficar digital? 30 anos é... Bom, eu pessoalmente, 30 anos, eu vou estar, deixa eu ver onde, vou estar jogando golfe e... No céu. No céu. Não, eu acho o seguinte, a gente tem lá estatísticas que a gente, como eu falei... Tem uma curva lá, alguma coisa? Tem. Aqui no Brasil tem um fenômeno curioso. A Folha, por exemplo, ela não cai, ela mantém a circulação. Inclusive, ano passado ela cresceu, se não me engano, 3% a circulação do jornal impresso, né? Ela já veio caindo há anos atrás, vinha caindo, sei lá, 5%, 10%, vinha caindo constantemente. É que teve saltos de circulação por causa de fascículos, coisas que estimuladas pelo marketing, né? A gente começou a virou uma epidemia isso. Até o Roberto Tivita era um crítico a isso. Ele dizia, pô, minha revista não é para ficar distribuindo sabonete, o cara tem que comprar por causa da revista, né, pô? E eu acho que ele tinha até certa razão nisso. Mas, ao mesmo tempo, uma vez a gente encartou um mapa geográfico, quando houve a mudança da Rússia, né, da União Soviética. A gente fez o primeiro encarte e a gente soltou 2,5 milhões de exemplares, com o jornal, com o encarte do mapa, o novo mapa geográfico, que foi uma sacada fantástica, né, que a gente fez. E aí tinha esses saltos, mas, na prática, hoje, o maior jornal do país é a Folha. O maior jornalista da Folha de São Paulo, que tem... durante a semana, uns 300 mil exemplares, por aí, pagos, né? Mas é pouco, é muito pouco. Mas os jornais do primeiro mundo também vêm nesse ritmo. Agora, eu duvido que alguém tenha esse planejamento tão longo assim. A gente tem algumas estatísticas, mas, como eu estou falando, a gente tem trabalhado muito o jornal. Hoje, quem assina a Folha online, não precisa da Folha impressa. É mais questão de hábito mesmo. Eu tenho o hábito de ler jornal impresso, eu tenho hábito. Então, eu não consigo, de manhã, eu tenho que ler meus jornais, né? E eu recebo vários jornais. Agora, é hábito, sou eu. Amanhã, depois, se eu não estiver aqui, certamente minhas filhas não fazem isso, nem minha mulher. Quer dizer, sou assim. Tem muita gente que é assim. Ainda tem muita gente assim. Agora, a tendência sem dúvida, ir transferindo cada vez mais para o digital. Ainda mais com essas tecnologias novas, que você
Praticamente você tem você faz assim, né? Você dobra o negócio, é impressionante. Você folheia como se estivesse com quase como uma revista estivesse na tua mão. Aí não tem, né? Aí é a mesma coisa, porra. Aí é a mesma coisa, só que você está indo para o digital, caramba. Qual o problema? Né? O problema seria se as pessoas não estivessem acompanhando o conteúdo. Aí é outra discussão gravíssima. Conteúdo de qualidade, na minha opinião, sempre vai existir. Aliás, tudo que é feito com qualidade sempre vai ter seu espaço. Dificilmente você vai imaginar alguém... Ah, não, mas você tem, não faz mais sentido cobrir as manifestações no Rio e em São Paulo, porque tem um pessoal gravando na hora. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você editar, você ter um texto, às vezes crítico, analítico, né? Você entender o que está por trás, alguém com uma bagagem para te dar alguma explicação. E outra coisa, você vê alguém filmou e falou que aquilo ali é jornalismo e dá lá falando que é assim que está acontecendo aquilo. Só noticiar por noticiar não é jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo de qualidade ele tende a prevalecer, não tenha dúvida. Ameaças são, vamos dizer assim, existe uma preocupação, mas eu acho que é inócua. E tudo isso é evolução. Olha, ele está querendo falar ali. Pois não. Sim. O New York Times ele é polêmico por natureza, né? The New York Times é polêmico por natureza. Né? Os jornais eles não têm se declinado da discussão, né? Muito pelo contrário. Só que os jornais, principalmente os americanos, eles relutaram muito em começar a cobrar para dispor conteúdo. Eu acho que eles bobearam um pouco nisso. Você vai falar assim, nós ensinamos algumas coisas, sim. Aqui no Brasil a gente teve... Olha, você sabia que o primeiro jornal full color do mundo foi a Folha de São Paulo? O único jornal que pôs cor em todas as páginas, uma edição dominical. Foi a coisa mais maluca. Quase matamos o cara o diretor industrial. O cara teve um infarto, quase morreu naquele dia. Porque foi uma loucura o que nós fizemos. O Murdoch, que esteve almoçando com a gente, ele tirou o chapéu e falou, eu não consigo botar tanta cor como vocês põem nos jornais aqui no Brasil. A Folha, especificamente, ele estava falando. Nós temos coisas aqui que, olha... E os jornais brasileiros são muito parecidos com os jornais americanos. Inclusive a formatação, né? E o estilo é bem parecido. Né? Não é o jornal europeu, mas para os jornais americanos. Eu acho que o New York Times, sem dúvida, ele tem esses posicionamentos curiosos e ele também está trabalhando a edição digital, que é o futuro, não tenha dúvida. Agora, nós não temos esse planejamento tão bem conceituado assim, não, a gente acha. Por um acaso, 30 anos, nesse caso é 30 anos. Eu não estou mais no dia a dia do jornal. Eu vou lá, óbvio que tenho amigos lá, mas eu não estou mais na discussão do jornal. O jornal... Ele tem uma coisa que é bacana, que é o que o UOL conseguiu traduzir, que é a credibilidade, né? Ele traz o UOL conseguiu carregar isso da Folha, e eu acho que isso talvez sejam os diferenciais que faz o UOL ser tão forte como ele é, né? De cada 10 brasileiros, 7 veem o UOL, e a gente conta a partir só da segunda leitura. A primeira leitura a gente não conta. De cada 10, 7, ou seja, um reach, um alcance de 70%. Nem a Globo, no auge dela, da TV aberta, chegou a ter esse alcance. A gente tem. A gente consegue ter um produto que tem 70% de audiência na internet brasileira. Isso é um fenômeno. E se a gente tem isso é porque a gente traz alguma coisa que interessa as pessoas. Né? E aí o que acontece? A Folha nos deu essa chancela de qualidade que faz com que, quando tem algum acontecimento importante, é impressionante, tem pesquisa que comprovam isso. E a gente tem o Datafolha que nos ajuda nisso. Né? Que comprova o seguinte, que o UOL é o primeiro a ser consultado para saber se é verídico. O cara vê uma notícia que, mas deixa eu ver se o UOL deu. Se o UOL não deu, peraí que não é. Deixa o UOL dar. No online, né? As pessoas já pegaram esse negócio que é a Folha que está por trás, que é toda aquela máquina de fazer conteúdo, de produzir conteúdo, que não é fácil. Tudo isso custa dinheiro. E não é só custar dinheiro. Se fosse só por dinheiro, o Terra, que é o nosso competidor, que tem a Telefônica por trás, e bolso infinito, poderia fazer igual, né? Poderia copiar, mas não conseguem. Aí tem um pouco da magia do conteúdo de qualidade que você produz há muitos anos. Não é para você fazer assim e falar, agora... É que se fosse assim, a Record conseguia passar a Globo. Não é? A Record, tanta gente contratou da Globo. E não dá, não é assim. As coisas são construídas com tempo. A solidez você consegue, né,
construiu a imagem. Sofia sempre falava, um grande jornal você faz com degrauzinho em degrauzinho. E para crescer não é fácil, mas para cair também não é fácil. Demora. Lembra a Gazeta Mercantil? Demorou tantos anos para ser embora, né? Aí o Valor ocupou espaço. O Valor que, aliás, é nosso junto com a Globo aqui, né? A gente tem uma sociedade, Folha e Globo tem o Valor, que é um sucesso. A gente conseguiu ocupar um espaço que a Gazeta, infelizmente, acabou, né? Não tem mais. A gente também já descontinuou jornais, descontinuamos as notícias populares. É um jornal que eu achava fantástico, né, dentro do conceito dele, é aquele que espreme e sai sangue, lembra? Espreme e sai sangue. Mas era muito criativo, as manchetes eram muito criativas. Era um exercício, fazer aquele jornal todos os dias não era fácil, não. A gente dizia que trabalhar em notícias populares, o cara precisava ser muito bom, melhor do que trabalhar na Folha ou no Estado. Mas a gente descontinuou. Você sabe que esses jornais populares, a gente tem o Agora São Paulo, né? Agora São Paulo deve estar com umas 200 mil exemplares, 150, 200 mil exemplares. E é vendido só em banca. Também é um jornal que deu certo, mas é um jornal para um público específico, né? bem situado. Muito esporte. Né? Mas aí é a pegada de quem produz conteúdo, saber o que dá certo, o que não dá certo. Aí é a experiência que vai ajudando. Né? Gil, boa noite. A última, por gentileza. Queria saber a sua opinião, se você acha que a educação online pode, à distância, enfim, pode seguir essa mesma tendência do jornal impresso e tudo mais, tomar espaço da educação presencial. A gente tem acompanhado que a UOL tem entrado forte nessa área de educação. Queria saber a sua opinião sobre isso. Qual é o teu nome? Tiago Constâncio. Tiago, eu diria para você o seguinte, tudo está sendo repensado depois que surgiu esse tal desse protocolo TCP/IP. Esse protocolo é mágico. Por que ele é mágico? Porque ele traz o ir e o vir, né? Você vai e volta, né? Interatividade. A grande mágica da internet é a interatividade. Foi aí que isso quebrou todos os paradigmas. Você conseguir ir e voltar em real time. Puta, é fantástico isso. Então, com isso, você abre um leque de opções, de coisas novas, de coisas que eram feitas de um jeito, poderiam ser feitas de outro jeito. Agora, eu sou um pouco conservador em algumas coisas. Eu acho que a educação, por exemplo, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, ó, o tete a tete, claro, podia ser feito via online, como estão. Poderia. Poderia estar, ao invés de vocês aqui, vocês estão na casa de vocês fazendo pergunta? Poderia. Teria a mesma força? Talvez. Talvez não. Podia até ter mais gente, né? Todo mundo. Eu sou um pouco conservador nisso. Eu acho que a educação, para valer, tem que ter esse contato aqui. Ó. Tem que ter o professor na frente, falando, discutindo. Agora, o professor pode aproveitar a tecnologia para melhorar a sua explanação. Ele pode ter alguma dúvida? Clica ali, vamos entrar na internet, vamos olhar juntos o que está acontecendo. Né? Agora, um pouco, a gente estava vendo, não me lembro o que era, a gente estava vendo um assunto aí, falou, vamos clicar para ver o que tem sobre esse assunto. Na hora você desmascara, você tira da frente. Né, a dúvida, você tira a dúvida na hora. Para que ficar aguardando para consultar o livro depois? Mas, sem dúvida, a gente está presente nessa área de educação, porque a gente acha que tem algumas coisas que tem a ver, que dá para fazer. Por exemplo, cursos rápidos, cursos de idioma. Cursos que você está à distância. Bom, o sujeito está lá na Amazônia, né? No meio da selva, coitado. Agora, outro dia eu estava com o Valente a telefone que estava me contando que estão botando cabo de fibra ótica lá na Amazônia. Disse que vai ficar uma maravilha, eu quero ver. Mas ele falou assim, mas são aldeias que estão conectando as aldeias dos índios. Eu falei, bacana, os índios vão ficar conectados. Bacana, né? Uma inclusão. Agora, esse sujeito, coitado, está lá isolado. Será que não era legal você fazer alguma mensagem, né? Alguma aula interativa? Esses cursos de inglês que tem online são fantásticos. Idioma eu acho perfeito, porque você põe a pessoa falando com você em real time, a professora falando, bacana, funciona também. Né? Agora, eu acho que a aula pesada, eu ainda acho que o professor aqui vai ter muito trabalho ainda, vai ter muita aula aqui presencial. Muita aula presencial. Agora, é mais ou menos o dilema que a gente está falando do jornal também. Opa, será que não vem uma transformação aí? Será que não... Né? No fundo é o seguinte, ninguém tem resposta pronta.
Eu acho que cabe a nós, que estamos no setor, que somos do negócio, pensar como fazer a vida das pessoas ficarem mais práticas, melhores, né? Eu sou 100% partidário da ideia do home office. Imagina, no trânsito que a gente vive, se eu posso me conectar de casa e responder meus e-mails, fazer minha reunião, teoricamente, online, para que eu tenho que ficar me deslocando para ir no escritório? Não faz muito sentido, né? Então, eu também sou partidário de algumas coisas assim. Agora, é bacana o tete-a-tete, dar bronca pessoalmente, dar bronca por... Você dá bronca por telefone, o cara faz aquela cara, depois o cara sai e fala... né? Imagina você ali na frente, você vê o calor, né? Olho no olho. Isso não vai ter... Eu acho que tem coisas que o ser humano necessita. Necessita. A gente não é máquina, né? Se fosse máquina, era fácil. Clica lá, deixa... Né? Quando eu falei para vocês a história aqui eu falei ano passado, a história da IBM atendendo os clientes, é mais ou menos isso, gente. Não adianta você imaginar que você põe um processinho bonitinho, que vai reloginho, fica lá contando, o cara vai ter as informações, tudo via internet, bacana tal. O cara fica puto da vida. Ele fica louco e fala, pô, ninguém está olhando, ele não sabe o que está acontecendo. Por mais que ele possa entrar no sistema, que é ultramoderno, que vai mostrar para ele onde é que está o pedido dele, o que está acontecendo. Mas aquilo não satisfaz ele. Ele quer falar com alguém, ele quer entender o que a pessoa está falando. Aí você pode falar, bom, isso é coisa de latino. Pode ser. Tanto é que os grandes sites de bate-papo, de entretenimento que tem, a audiência latina é mais forte, brasileiro inclusive. Brasileiro e francês são as maiores audiências de chats, de sites que tem essa interatividade. Porque gosta de falar, gosta de movimentar. Esse povo gosta. Linha telefônica também. Os minutos gastos dos brasileiros, em média, é muito maior do que os europeus, são pessoas que passaram por guerra, sabem dificuldades, preocupadas com dinheiro, aquela coisa. O brasileiro, depois eu dou um jeito, né? Depois eu pago, depois eu dou um jeito. Mas paga, viu? Paga. Depois paga, mas paga. Né? Então tem um pouco tudo isso. Agora é difícil responder essa pergunta, é muito difícil. Legal.